Sou mulher, jornalista e já ouvi que eu só cheguei onde estou por conta da minha aparência. Sou mulher, jornalista e já precisei engolir o choro para noticiar um feminicídio, um medo de todas nós. Eu sou mulher, jornalista esportiva e já sofri assédio trabalhando na beira do campo em estádios de futebol. Sou mulher, jornalista e sinto na alma, ao noticiar, que alguém perdeu um filho. Sou mulher, jornalista e já sofri assédio do entrevistado como forma de intimidação. Sou mulher, jornalista e em áreas predominantemente masculinas, trabalho para mostrar que competência não tem gênero. Sou mulher, jornalista e eu já ouvi que era inexperiente ainda, mesmo tendo mais tempo de trabalho que um colega homem. Eu sou mulher e jornalista e eu tive que me formar mais tarde porque eu precisei segurar minha filha no colo antes de segurar um microfone. Sou apaixonada por contar histórias. A importância da mulher na sociedade. E por isso, eu continuarei sendo voz. E dando voz A todas que precisam de um espaço seguro, De uma amiga, de um abraço de apoio, Para fazer justiça, Ou lutar por direitos. E por liberdade para continuar sendo, existindo, vivendo. o que a gente ouviu agora não são casos isolados. São experiências que muitas mulheres vivem todos os dias dentro e fora das redações. Mas também são histórias de coragem, de resistência e de paixão pelo que fazem. Porque ser jornalista é isso, é contar histórias, inclusive as que precisam ser ouvidas para que a sociedade mude. Que esse Dia da Mulher seja mais do que uma homenagem, que seja um convite à reflexão sobre respeito, igualdade e sobre o valor da voz feminina em todos os lugares. É assim que a gente começa o SCC Meio-Dia dessa sexta-feira. Infelizmente, a gente tem que falar desses assuntos porque a gente tem notícias como essa. A Justiça determinou a prisão preventiva de um médico denunciado por abusar sexualmente de pacientes aqui em Santa Catarina. O Felipe Bastos está chegando com as informações. Bastos, onde aconteceu esse caso? Conta pra gente, bom dia para você. Muito bom dia, Marister. Bom dia para todo mundo que acompanha o SCC Meio-Dia. Que triste a gente começar o SCC Meio-Dia com esse caso e, olha, extremamente revoltante, Maria. O médico, ele atuava no município de Catanduvas, que fica aqui no meio oeste do estado, e ele foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina por supostamente abusar de pelo menos 10 pacientes, todas mulheres, durante os atendimentos. De acordo com a investigação, ele teria se aproveitado da relação de confiança dessas mulheres para praticar atos de cunho sexual dentro do consultório. Segundo a denúncia, mesmo não sendo ginecologista, o profissional realizava supostos exames invasivos. Sem a justificativa médica, tocava nas partes íntimas das pacientes sem autorização e fazia comentários de teor sexual durante as consultas. O Ministério Público afirma que as vítimas eram levadas a acreditar que os procedimentos faziam parte de exames clínicos, quando, na verdade, teriam sido usados para satisfazer interesses pessoais do médico entre aspas. Inicialmente, a Justiça havia negado o pedido de prisão preventiva, mas a Promotoria de Justiça recorreu da decisão e o caso foi analisado pelo tribunal, que decidiu por unanimidade decretar a prisão preventiva do réu. De acordo com o Ministério Público, a medida é necessária para preservar a ordem pública, evitar novos crimes e garantir que as vítimas possam prestar depoimento sem qualquer tipo de pressão. O médico responde pelo crime de importunação sexual contra 10 mulheres. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil. O nome desse profissional, eu falo profissional entre aspas, não foi divulgado e a gente torce para que ele permaneça preso. Maria, devolvo para você no estúdio. Obrigada, Bastos, pelas informações até agora. E tem mais. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar uma suspeita de estupro em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Assim que a polícia tomou conhecimento dos fatos, todos os procedimentos legais foram iniciados para a apuração desse caso.
E por se tratar de um crime sexual, a polícia informou que vai preservar a vítima e manter em sigilo o andamento das investigações. A Polícia Civil reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone 181 ou direto nas delegacias. E agora um caso de invasão de privacidade que choca funcionários de uma empresa em Içara. Uma vendedora que trabalhava há poucos dias no local descobriu uma microcâmera escondida dentro de uma tomada no banheiro reservado aos colaboradores. A Emanuela Justino vai trazer os detalhes dessa denúncia. Boa tarde, Manu. Oi, Maria. Oi para todo mundo que está acompanhando aqui o SCC Meio-Dia. Pois é, esse caso aconteceu em Içara, aqui no sul do estado. Uma funcionária, uma mulher, encontrou, então, no banheiro dos funcionários, essa câmera escondida. Naquela tomada, sabe, que tem os 3 furinhos? No meio, ela viu, ela entrou no banheiro, ela percebeu uma luz estranha, foi verificar e era uma microcâmera, uma câmera escondida. E aí, é claro, né, a polícia foi acionada, foi até o local. E nesse local ali, então, que estava instalado, inclusive tinha um chip de armazenamento de imagens ali, né? Então a polícia foi acionada, a polícia militar foi acionada, como a gente vê aí nessas imagens, né? Uma empresa que fica no bairro Vila Nova, em Içara. E é claro que agora esse caso também já foi encaminhado à Polícia Civil e à Justiça também. Inclusive, um outro funcionário depois acabou também confirmando ali essa instalação, né? Porque foi feita toda uma instalação ali na parte do banheiro da empresa. Durante a ocorrência, o responsável pela empresa também foi chamado. Ele informou à Polícia Militar que não sabia disso e alegou, então, que esse caso estaria sendo feito para trazer um tumulto ali para a empresa. Bom, nesse caso, né, é crime a instalação desse tipo de câmera em banheiro, é violação de privacidade. Naquele momento, então, foi feito um termo circunstanciado por registro, então, não autorizado da intimidade sexual e também perturbação do sossego. E agora, esse caso, segundo a própria polícia, né, vai ser encaminhado para o Juizado Especial Criminal. Além disso, durante essa ocorrência, foram apreendidos 3 celulares, um computador e um notebook, além, claro, da própria microcâmera e do chip também que estavam ali escondidos nessa empresa, nessa tomada, né? E a gente vai seguir acompanhando por aqui, porque, como falei, esse caso foi encaminhado à Justiça, também foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal e todos esses equipamentos que eu falei que foram apreendidos foram encaminhados ao 29º Batalhão de Polícia Militar aqui da região. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, viu, Manu? Mais um caso que a gente traz e que não deixa de ser uma violência também, né? Um caso de violação, de invasão de privacidade dessas mulheres, né? Dessas pessoas que trabalhavam nesse local. Agora a gente aguarda também o resultado das investigações. Obrigada, viu, Manu, pela sua participação até agora. Agora a gente vai falar de um incêndio de grandes proporções em Blumenau. O Zanotto já está chegando por aqui. Bom dia para você, Zanotto. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Um incêndio que preocupou porque foi uma loja de acessórios automotivos, mas numa área residencial lá em Blumenau, né? Então a gente vai para lá ao vivo agora com a Natiele Oliveira, que vai atualizar essa situação. E a gente quer saber primeiro se o fogo já está controlado por aí, Nath. Conta pra gente as atualizações de última hora. Bom dia, Maria, Zanotto e a todos que nos assistem. Não, o fogo não está ainda totalmente controlado desse incêndio de grandes proporções que atinge aqui, então, uma revenda de autopeças e uma residência que fica no 2º andar. Esse caso está acontecendo aqui na rua Samuel Morse, no bairro Fortaleza Alta. E a gente conversa agora, então, com o capitão Pamplona, oficial de dia responsável aqui pelo trabalho do Corpo de Bombeiros Militar. Capitão, nesse momento, qual a situação? Nesse momento, bom dia, a gente está na fase de rescaldo do incêndio, ou seja, já é a fase que a gente considera final, o fogo já foi controlado, não há mais chamas aparentes ali dentro, porém ainda há muita fumaça, muita brasa, fuligem, e a gente precisa fazer o controle disso, porque como há muito material para revirar ali dentro, vai continuar queimando por bastante tempo esse material que tem ali, e a gente não pode sair da cena com fumaça para trás, muito embora já não haja mais o risco. Porém, o que a gente tem aqui é uma estrutura que aparentemente se manteve intacta, mas as paredes estão bem comprometidas. Então a gente está com uma dificuldade de poder adentrar a cena em razão do risco de colapso das paredes que pode vir a pegar nos bombeiros e aí pode causar um acidente grave. Então nesse momento o trabalho é mais externo, como as câmeras estão mostrando ali, com um ataque mais defensivo, para que a gente consiga entrar com uma mini escavadeira que está abrindo alguns acessos com bastante cuidado, porque se ele for muito agressivo ali, ele pode vir a mexer nessa estrutura e causar um acidente com quem está trabalhando.
A gente sabe que em cima dessa loja, nessa revenda de autopeças, existe uma residência. Não há registro de feridos. Os únicos seres que ficaram um pouquinho confinados, mas numa loja atrás, numa confecção atrás, foram 4 cães. Esses cães, depois de um tempo de ocorrência, a gente fez a retirada deles, mas eles estavam no local seguro. E todos os humanos, todos os habitantes dessa casa, eles mesmos saíram porque eles perceberam um incêndio e acompanharam tudo lá de fora. Muito obrigada pela participação, bom trabalho. Então, Zanotto e Maria, a gente continua mostrando aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, que segue intenso. E aí, conforme os bombeiros comentaram, essa família que morava em cima, ela conseguiu sair. Esse incêndio que começou ali por volta das 5 horas da manhã. Eles conseguiram descer, então, antes que o fogo tomasse conta, desceram ali pelas escadas. Os bombeiros acabaram, os cachorros, o latido dos cachorros acabou conseguindo fazer com que eles acordassem e saíssem a tempo. Então, o incêndio conta agora com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Blumenau, de Gaspar, Timbó. O SAMAI também deu um pouco de suporte aqui no início da manhã em relação à água, com caminhão-pipa. A Guarda Municipal de Trânsito, atenção você motorista, a Rua Samuel Morse aqui, que é uma das principais de acesso à BR-470, ela está totalmente interditada, justamente para não atrapalhar o trabalho da corporação. Ainda não há uma previsão para finalização dessa ocorrência, então estão trabalhando neste rescaldo. A gente vê bastante fumaça, um cheiro bem forte. Alguns moradores, vizinhos aqui, que é uma parte residencial, também estão aqui vendo, acompanhando toda essa ocorrência. A gente vai seguir acompanhando e depois, então, será feita uma perícia técnica, depois de finalizar todo este incêndio, para saber, de fato, quando que iniciou e o porquê que começou todo esse fogo por aqui. Mas sem feridos, só realmente danos materiais. Destruiu essa revenda de autopeças, essa malharia que ficava atrás e a residência em cima. Marisa Zanotto, volto com vocês aí no estúdio. Quando a Natiele fala intenso, a gente tem uma ideia, porque começa o incêndio às 5 horas da manhã, agora 11 horas e 12 minutos, então são mais de 6 horas, Nath, desse trabalho ininterrupto dos bombeiros de Blumenau, de outras guarnições que vieram das cidades vizinhas, Gaspar e Ilhota também, para conseguir controlar essas chamas e esse trabalho de rescaldo que a gente fala muitas vezes, que vai longe ainda, como a Nath falou, não há uma previsão de quando realmente será totalmente controlada a situação lá no bairro Fortaleza, em Blumenau. Felizmente não há feridos, nesse caso, os animais, as pessoas, todo mundo foi resgatado em segurança ali do local, mas assim, acredito que perda total, pelo que a gente consegue ver, essa casa ali em cima das pessoas, o sentimento de ter perdido seu lar, todas as suas coisas também, fica aqui a nossa solidariedade a essas famílias ali que moravam no local. Porque o bombeiro falou, para a Nath, que as paredes estão comprometidas, até 6 horas de fogo intenso. Exato. Então, uma perda total. E teve uma outra ocorrência também de incêndio em um galpão que mobilizou os bombeiros, Marias, mas lá em Brusque, A Cris está chegando aqui e vai contar para a gente se há algum ferido também e qual seria a causa desse incêndio lá na cidade. Cris, conta para a gente, bom dia. Bom dia para você, Maria, para o Zanotto e para todos que estão nos acompanhando aqui no SCC Meio-Dia. Olha, o incêndio iniciou por volta das 6h15 da tarde, nesse galpão que fica no bairro Stephens, em Brusque. As chamas e a fumaça escura podiam ser vistas de longe, viu? E em volta do galpão, muitas residências. Por isso, o Corpo de Bombeiros precisou agir rápido para conter as chamas e fazer esse rescaldo. Foi necessário o trabalho de 5 viaturas, equipes de 5 viaturas. O galpão, de acordo com os bombeiros, tem 750 metros quadrados, foi construído em alvenaria e o telhado era metálico. Segundo os bombeiros, ao chegar nesse local, os vizinhos próximos ao galpão já estavam combatendo as chamas com mangueiras e hidrantes do próprio galpão e de outro que tinha ao lado. São 2 galpões, a gente consegue ver ali, um fica ao lado do outro. Um de uma empresa de móveis sob medida e um de comunicação visual. Apenas o galpão de móveis é que foi atingido. Foi feito, claro, o isolamento da área para maior segurança. Os bombeiros assumiram o combate às chamas. Foram gastos aproximadamente 23 mil litros de água para combater as chamas e fazer o rescaldo, que aconteceu por volta de 15 para as 9 da noite. Segundo os bombeiros, 70% do que estava nesse galpão foi atingido.
houve apenas, por sorte, danos materiais, não houve feridos. E por sorte, né? Porque a gente vê que as chamas não conseguiram se alastrar e a gente percebe que em volta há bastante residências. Mas nesse incêndio registrado ontem em Brusque, nenhum ferido. Eu tentei agora pela manhã entrar em contato com o proprietário desse galpão, mas infelizmente até agora eu não consegui retorno dele. Assim que a gente conseguir, a gente atualiza com certeza. Volto com vocês. Obrigado, Cris, pelas suas informações. Maria, a gente está acompanhando agora um atendimento do Voo pela Vida, serviço de urgência e emergência envolvendo as aeronaves da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, e a coincidência que acontece bem aqui ao lado da nossa emissora, aqui do Grupo SCC. Nós ficamos aqui no pé do Morro da Cruz e nós estávamos acompanhando, né, Maria, um pouquinho antes da abertura do nosso jornal, eram por volta ali das 10 para as 11 da manhã, quando nós vimos essa aeronave, o Águia 02 da Polícia Militar, fazendo esse pouso e aquela correria toda dos atendentes do SAMU, dos militares, e depois a nossa equipe foi apurar a informação que trata-se de uma parada cardiorrespiratória, ou seja, nesse momento está acontecendo agora um trabalho dos bombeiros, do SAMU, equipe de Secretaria de Estado da Saúde Pública, para tentar salvar uma vida. Nós não temos mais detalhes ainda da idade dessa pessoa e nós estávamos acompanhando, Maria, eu falei 10 para as 11, então já são 26 minutos, né? 26 minutos desse trabalho para tentar salvar a vida dessa pessoa que sofreu uma parada cardiorrespiratória. Nós estamos acompanhando essa ocorrência do Águia aqui na capital e quando eu recebo informação agora, Maria, pode ter que continuar com essa imagem do Nereu, por gentileza, porque eu estou conversando aqui com o comandante da companhia do Batalhão de Aviação Aérea aqui do estado de Santa Catarina, o comandante Sommer, um dos mais experientes que nós temos, e ele acaba de me passar uma informação de um caso que vem de Lages, que o helicóptero Águia precisou fazer um pouso de emergência após uma pane em voo. Olha só, hein? Não é esse helicóptero, tá, gente? É que a gente está acompanhando essa ocorrência ao vivo aqui na capital, mas é outra aeronave, até de um modelo diferente. Esse é o helicóptero mais capacitado, digamos assim, que nós temos todos que voam aqui em Santa Catarina, e aquele modelo de Lages é um Esquilo. E a informação que eu recebo é a seguinte, que o helicóptero Águia fez esse pouso de emergência no aeroporto de Lages, após o piloto, o coronel Sommer, identificar uma pane na aeronave, acompanhada de um princípio de incêndio durante voo. É informação exclusiva que você tem aqui no nosso SCC Meio-Dia de agora. A tripulação estava em deslocamento para atender uma ocorrência aeromédica no município de Bom Jardim da Serra, envolvendo um acidente grave, ou seja, ocorrência normal, do dia a dia, da rotina dos nossos militares com os seus Águias. A vítima apresentava diversas fraturas, chegou a entrar em parada cardiorrespiratória também, enquanto ela aguardava atendimento. E durante esse deslocamento, o Voo pela Vida para prestar socorro, a tripulação do Águia lá de Lages identificou essa pane na aeronave, o que impossibilitou a continuidade do voo até o local da ocorrência e, de acordo com relatos da equipe em solo, inclusive a participação da PRF, o helicóptero chegou a ser visto sobrevoando a região e a fumaça escura saindo, sinal claro que havia uma anormalidade em curso na aeronave da PM. E diante da situação crítica, o comandante, como eu falei, que também é o responsável por todo o batalhão de aviação aérea da Polícia Militar, é ele que estava pilotando a aeronave, o coronel Sommer, ele adotou imediatamente todos os protocolos operacionais de segurança. Com experiência e absoluto controle da aeronave, ele conduziu o helicóptero de volta até o aeroporto de Lages, onde realizou um pouso de emergência bem sucedido. A manobra exigiu, claro, precisão, preparo técnico e sangue frio. Tranquilidade. E o coronel Sommer tem toda essa experiência porque ele é do BOP, né? É um policial altamente preparado, foi o subcomandante do Batalhão de Operações Policiais do Estado de Santa Catarina há pouco tempo, e então ele relata esse episódio que eu estou lendo aqui, se quiser voltar à imagem, eu estou recebendo essa informação agora no celular, desse episódio então descrito por colegas de operação como um momento de experiência e treinamento que fizeram toda a diferença. A aeronave agora vai passar então, né, Maria, por uma avaliação técnica detalhada para saber mais detalhes que levaram à causa que levou esse pouso de emergência, mas no resumo é isso. Helicóptero Águia da Polícia Militar se deslocando para um atendimento em Lages, de repente uma pane, começa a pegar fogo e as pessoas do chão visualizando, né, porque o helicóptero chama atenção, e viram aquela fumaça preta saindo. E o coronel Sommer, com toda a sua experiência de voo, conseguiu pousar com tranquilidade, um pouso de emergência, né, com toda a frieza, e salvou a vida dele e dos demais colegas de farda, dos policiais militares do Águia. Então aqui o nosso reconhecimento já do SCC Meio-Dia chegando com essa informação em cima do lance, aconteceu agora
agora há pouco e que mostra o porquê que nós temos aqui em Santa Catarina, Maria, polícia tão bem preparada. Porque é esse treinamento que faz a diferença numa situação como essa. E aí, quando eu falei dos caveiras, do BOPE, essa questão de você manter, né, a tranquilidade, o sangue frio, mesmo diante da maior adversidade, de você pilotando o helicóptero com ele pegando fogo. E conseguir pousar em segurança e salvar todo mundo que estava ali junto, né? Parabéns a todos os envolvidos aí, principalmente ao coronel. Zanotto, vamos seguir por aqui? Porque estreou nessa quinta-feira, notícia boa, vamos falar para o pessoal de casa, o Pod SC Cast. Por isso, a gente vai receber aqui no nosso estúdio o Kaique, que está chegando no estúdio para falar sobre essa fonte de informação, mais uma fonte de informação aqui do Grupo SCC. Kaique, seja bem-vindo. Já quero parabenizá-los aqui pela estreia, porque foi um sucesso, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Maria Zanotto, pela parceria neste primeiro episódio e um forte abraço a todos vocês que assistem o SCC Meio-Dia. Maria Zanotto, o Pod SCCast, ele chega, isso já foi falado nas mídias sociais do Grupo SCC, para ser aquela fonte de informação que você sempre quis. Sabe quando vemos uma reportagem na TV e, poxa, eu queria saber mais detalhes, mas na televisão as coisas precisam ser rápidas para que tenhamos espaço para todas as notícias? Ali no podcast a gente senta, toma um café, eu e o Zanotto neste primeiro episódio, junto com o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, que também é presidente da FECAM e tem aí sempre uma repercussão muito grande por toda Santa Catarina, até mesmo a nível Brasil, em virtude das mídias sociais, ele que é bem atuante na internet. Vamos lá então. Eu separei alguns cortes desse primeiro episódio, que tem cerca de 40 minutos, e agora nós vamos ver o que diz Topázio Neto sobre o transporte coletivo. Ele, inclusive, disse que defende a tarifa zero. Nós hoje estamos voltando a 97%, 98% da quantidade de passageiros que nós tínhamos em 2019. Só que são 7 anos atrás, quer dizer, nós já crescemos 70 mil pessoas a mais, mas estamos chegando a 90 e tantos % dos passageiros que a gente tinha naquela época. O nosso sistema está se recuperando. Agora, em março, nós vamos incorporar 30 novos ônibus com ar-condicionado, piso baixo, Euro 6, que é uma tecnologia com menos poluição, na nossa rede de ônibus aqui. Mas é muito difícil porque os custos são muito altos. Todas as cidades do Brasil têm que subsidiar a tarifa para que a tarifa possa vir num valor razoável para quem paga. E esse projeto ele vem justamente para tentar dividir melhor os custos entre o município, o estado e inclusive a federação lá em Brasília. Sim, essa discussão, Kaique Zanotto, tem que ser feita com muita responsabilidade. Eu vejo muita gente falando em tarifa zero. Tarifa zero, tarifa zero. Eu quero dizer que eu sou o primeiro a apoiar a tarifa zero. A minha segunda pergunta, depois de dizer que apoio, é quem paga a conta? Porque a tarifa zero é muito bonita, mas alguém tem que botar o dinheiro para pagar a conta. E não adianta dizer que é o empresário que vai pagar a conta através do Vale Transporte. Cada vez mais as pessoas têm menos registro CLT e são mais autônomos, microempreendedores. Então, o volume de Vale Transporte também vem reduzindo a cada ano. Então, não é o Vale Transporte que vai bancar o sistema. Nós temos que arranjar fontes de financiamento para baratear cada vez mais o transporte coletivo. As pessoas só vão usar o transporte coletivo quando ele for razoavelmente com custo acessível e mais rápido. E aí entra a sua pergunta do BRT, né? Quando que o transporte coletivo, o ônibus, pode ser mais rápido do que o normal? Quando ele tem corredores exclusivos. Quando ele compete com os carros na mesma rua, na mesma avenida, na mesma rodovia e dá qualquer acidente. O que o usuário de ônibus não gosta é a não previsibilidade. O meu ônibus passa às 10h20, são 10h40 e ele não passou ainda. Não adianta eu dizer para ele que ele não passou porque teve um acidente na rodovia e atrasou. Ele vai dizer, mas aí, o meu compromisso lá, que eu programei o ônibus para chegar às 11 horas em algum lugar. Então, nós vamos agora implantar o primeiro trecho do BRT ao redor do centro de Florianópolis. Essa é uma obra de 250 milhões de reais, 150 milhões de reais são recursos do governo federal, do PAC. As pessoas têm mania de dizer que ninguém pega dinheiro do governo federal se não for aliado ideologicamente ao governo federal. Eu quero dizer que em Florianópolis dinheiro é dinheiro e não tem cor.
Quem me der dinheiro para aplicar na cidade, eu estou pegando, estou investindo, e essa do governo federal vem muito bem-vindo para nós. Então, vão vir, já estão no cofre, 150 milhões de reais do governo federal e mais 100 milhões de reais que a prefeitura vai colocar para fazer a primeira alça. E agora eu estou correndo atrás de mais dinheiro para completar o círculo do BRT ao redor. Essa conversa toda começou em uma pergunta sobre o marco legal do transporte coletivo que vai impactar o Brasil inteiro. Ou seja, esse que é o interessante do podcast. É um bate-papo realmente, se você aí do outro lado não conhece ainda esse formato, ele é muito acessível também. Você pode sentar e assistir como uma série, um episódio de forma única, mas pode fazer o seguinte, coloca para tocar no carro, naquele aplicativo que você tem o hábito de ouvir, coloca ele para tocar no carro. No YouTube também pode acessar, deixar ali de segundo plano no computador enquanto trabalha, porque muita coisa interessante é falada e vai ser comentada no Pod SCcast, que eu já aviso, toda quinta-feira a partir das 7h30 da noite. Inclusive, eu falei sobre as coisas interessantes, olha só o que disse Topázio Neto, uma fala forte no finalzinho do trecho que eu separei sobre a antiga rodoviária. A antiga rodoviária é um prédio dos anos 40. Aquele terreno ali é da prefeitura desde os anos 1890, que foi uma concessão ainda do antigo imperador Dom Pedro II. E nós queremos agora, aquele prédio ali está totalmente deteriorado, nós queremos reurbanizar toda aquela área, nós queremos vender aquele terreno para aplicar o recurso na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade. E estamos enfrentando agora uma disputa judicial, mais uma que nós enfrentamos na cidade, para saber se aquilo tem valor histórico ou não. Há uma ação do Ministério Público, há a nossa defesa, mas eu sou confiante que nós vamos resolver isso, porque nós agora pedimos uma perícia judicial e vai ser o perito judicial que vai dizer se aquilo tem valor histórico ou não. E se não tiver valor histórico, no mesmo dia nós vamos derrubar aquele prédio e reurbanizar aquela área. Aí está, Topázio Neto, sincerão no SCC SBT. Zanotto, Maria, daqui a pouquinho eu volto, teremos ainda mais alguns cortes, coisas importantes, inclusive essa relação entre Jorginho Melo, governador do estado, que é do partido PL, e Topázio Neto, que neste momento, pelo menos, está no PSD e é prefeito de Florianópolis. Os dois têm uma relação e Topázio comentou sobre isso. Daqui a pouquinho. Estava bem descontraído, Maria. O prefeito falou até sobre cirurgia plástica e a quantidade de homens que fazem a reforma no telhado. Tá lá também. Explica para o pessoal de casa. Não, vai lá ver no podcast. Vai lá ver. Reforma no telhado não é esse telhado. Vai lá ver o que o Topázio falou. É esse telhado aqui, né? É esse telhado e olha, custa caro, hein? Traz muito dinheiro para Floripa. Já, não percam, aqui no SCC Meio-Dia. Tchau, tchau, gente. Até já, também conhecido como implante capilar. Implante capilar. Curioso isso daí, né? Eu não sabia também da quantidade de pessoas que vêm para cá buscando esse tipo de cirurgia. Daqui a pouquinho o Kaique volta com mais recortes também dessa primeira entrevista. Zanotto, eu vou seguir por aqui agora para a gente falar da Festa do Pinhão em Lages. Ontem nós mostramos o concurso que elegeu a rainha e as princesas do evento, que aconteceu na quarta-feira. E hoje começou a venda de ingressos para os shows nacionais que vão acontecer na Arena Pinhão, lá no Parque Conta Dinheiro. Um dos maiores eventos culturais do Brasil promete reunir grandes nomes da música brasileira, com estilos que vão desde o sertanejo, pagode, pop rock, tem música eletrônica também. Quem tem mais detalhes é a Shaina Marcon, está ao vivo com a gente. Shaina, onde é que o pessoal já pode garantir esse ingresso dos shows aí da Festa do Pinhão? Conta pra gente, bom dia pra você. Oi, Maria Esther, bom dia para você, para o Zanotto e para todos que estão com a gente aqui no SCC Meio-Dia. O pessoal já pode vir garantir o seu ingresso antecipado com 10% de desconto e sem a taxa de conveniência aqui no Mercado Público de Lages. A venda de ingressos abriu às 10 horas da manhã e tem um box totalmente preparado aqui, ó, do Mercado Público para receber, então, o pessoal, né, o público, para compra dos ingressos presencialmente aqui no Mercado Público de Lages. Claro que as pessoas, né, também podem comprar os ingressos através
através do site. Então é só acessar o site oficial da Festa do Pinhão, festadopinhão.com, e lá então também consegue fazer a compra desses ingressos de vários setores, né, que estão sendo disponibilizados. Então as pessoas podem comprar o ingresso com esse desconto de 10% a partir de hoje até domingo, esse desconto de 10% nas primeiras 72 horas. Então vale lembrar que outro ponto importante é que os moradores de Lages terão desconto especial de 30% no setor Arena a partir da próxima segunda-feira. Então quem é morador de Lages vai ter esse desconto com limite, né, de CPF, com 4 ingressos por CPF. Além disso, também há opções de meia entrada, também para estudantes, idosos, professores, pessoas com deficiência e doadores de sangue. E também o ingresso solidário, que concede desconto para quem levar 1 quilo de alimento não perecível no dia do evento. A gente sabe que a Festa do Pinhão já está se aproximando, vai acontecer então do dia 22 de maio ao dia 7 de junho, com vários shows nacionais, principalmente, né, lá no Parque de Exposições Conta Dinheiro, onde vão acontecer os shows na Arena Pinhão, que aí tem esses shows pagos, onde o pessoal pode comprar os ingressos, porque a entrada no Parque de Exposições Conta Dinheiro é de graça, né? O pessoal não paga para entrar no parque, apenas para acessar esses shows que são pagos, e dependendo do dia, tem show nacional que é de graça. Então, o pessoal tem que acessar o site da Festa do Pinhão para ter todas as informações da programação e também dos shows, né, que vão acontecer na Festa do Pinhão. Então, como eu falei, são vários setores para o público poder acessar para assistir os shows, né, para compra dos ingressos. Tem o setor Arena, VIP, Backstage e On Stage. E entre as atrações confirmadas, então, dos shows nacionais para a Festa Nacional do Pinhão, nomes consagrados como Luan Santana, Alexandre Pires, Lauana Prado, Matheus e Cauã, Turma do Pagode, Menos é Mais e o DJ Alok. Eu conversei agora de manhã com o CEO da AMI Entretenimento, o Ricardo Áviles, e ele fala mais então sobre a venda de ingressos e sobre a expectativa para os shows nacionais da Festa Nacional do Pinhão. Vamos ouvir. E com uma grande vantagem, no mercado público hoje, a partir das 10 horas até domingo, 23h59, você adquire seu ingresso sem o custo de taxa de conveniência e com 10% de desconto. E como você falou, para curtir esses shows aí que são bacanas, são shows incríveis, né? São os maiores shows do Brasil. A gente está com o Luan Santana nesse momento, o registro histórico dele. Simplesmente o Luan está lotando estádios no Brasil. Lotou 2 estádios em São Paulo, lotou 2 estádios em Curitiba, em Belo Horizonte. Então está vindo a Lages mais uma vez, acho que é a 8ª ou 9ª vez do Luan, mas vem com uma força incrível, junto com Menos é Mais, que é algo assim, me faltam umas palavras. Menos é Mais hoje saiu daquele, não é só uma banda de pagode, é uma banda que ultrapassou fronteiras. E um casting gigante, com Matheus e Cauã, com Lauana Prado, com a Alok e o show de drones pela primeira vez. O show de drones só aconteceu em Florianópolis, só aconteceu em Copacabana, em lugar nenhum mais. E está vindo a Lages pela primeira vez. Então, a Festa do Pinhão é a maior do Brasil, você não pode perder. É isso então, convite feito. Você que quer antecipar, comprar o seu ingresso antecipado, né, com esse super desconto, pode vir aqui presencialmente no Mercado Público de Lages. Então esse box vai ficar montado aqui para venda de ingressos, ou então acessa o site lá para você garantir o seu ingresso para os shows nacionais da Festa Nacional do Pinhão. Então você acessa lá para saber também os valores. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Shaina. Já tô com saudade de Lages, viu? Fiquei aí na quarta, na quinta-feira, ontem eu voltei para cá, para Floripa, mas é uma cidade muito gostosa, né? Inclusive, gente, a expectativa total na cidade para a Festa do Pinhão. Até do Alok, que ele comentou do show de drones, gente, ele comentou lá no dia que são 1000 drones que ele vai com a equipe para fazer aquele show no céu, na abertura, junto com a música. Os drones, eles vão acompanhando toda a música. É incrível, né? E diz que isso só acontece em grandes centros urbanos e que vai ser uma novidade trazer para uma festa mais regional também esses drones. Então, olha, vai dar o que falar essa edição da Festa Nacional do Pinhão. É claro que a gente vai estar mostrando tudo para o pessoal, né, Shaina? Obrigada pelas informações até agora. Seguimos por aqui, agora 11 horas e 34 minutos. Zanotto. Com a informação de agora, nós estamos acompanhando em tempo real um atendimento, voo pela vida. Agora há pouco, você que está chegando, a gente mostrava a aeronave o Águia 02 da Polícia Militar em um atendimento prestado, uma parceria com o SAMU. E agora a nossa equipe dá a informação que chegou uma ambulância também, é isso? Chegou a ambulância do SAMU, é uma pessoa que estava precisando do atendimento rápido, entrou numa parada cardiorrespiratória e o tempo de deslocamento por terra seria muito maior. Então é óbvio que é por isso que nós temos, né,
esses anjos, né, os nossos águias, os nossos arcanjos, o SAER também no sul e na região do Grande Oeste, e o helicóptero da PM rapidamente pousou em um estacionamento, uma área que fica bem próximo aqui à nossa sede da emissora, do Grupo SCC. É por isso que nós estamos com essa imagem ao vivo, até do nosso prédio, né? Quem é que está lá em cima no... Dionei Pacheco, nosso Dionei Pacheco da imagem ao vivo, então, nesse momento, do atendimento à chegada do SAMU. Não temos mais detalhes ainda, né? Mas ficamos na expectativa, sempre na torcida, para que esse pessoal do SAMU, junto com nossos militares, consigam, né, salvar a vida dessa pessoa que entrou em parada cardiorrespiratória. E daqui a pouco, se a gente tiver mais novidades, a gente informa também com as imagens, né, do que aconteceu com outro Águia da PM lá na Serra, em um pouso de emergência depois da aeronave entrar em pane com fogo durante o voo. Vamos com mais informações ao vivo. A gente continua acompanhando o preço do combustível em Santa Catarina. Termina nesta sexta-feira o prazo para que mais de 100 postos de combustíveis entreguem as notas fiscais ao PROCON. Mas agora é o PROCON estadual, né, Tiago? O órgão quer entender por que a redução anunciada pela Petrobras no começo do ano ainda não chegou nas bombas, né? Influenciando ainda no bolso do consumidor, que continua pagando o mesmo preço. E a gente conversava, acho que foi ontem ainda, né, Tiago? A gente falava que uma outra colega aqui de redação relatou que viu um posto já com 6,30, 6,20, e você mencionava que ia dar uma olhada para ver se percebe também outros postos reduzindo o valor do preço do combustível. O que você tem de informações, Tiago? Uma excelente sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Pois então, Zanotto, bom dia para você, para todos que estão nos assistindo. Começamos a semana falando sobre esse tema e finalizamos a semana ainda falando e tratando sobre esse tema, né, Zanotto? A redução aconteceu, a Petrobras anunciou em janeiro, e a grande questão era por que ninguém tinha sentido nas bombas ainda, não chegou ao consumidor. O PROCON municipal nós ouvimos e agora o PROCON estadual entrou em cena e reuniu esses representantes dos postos de gasolina para entender. Primeiro, como você disse, pediu as notas fiscais para entender a compra, né, e a venda dos combustíveis nos postos. Segundo o órgão, também a fiscalização agora vai ser permanente, viu? A diretora do PROCON, a delegada Michele Alves, decidiu criar uma equipe específica para cuidar deste tema, para fiscalizar e acompanhar o preço dos combustíveis. Uma reunião, vocês inclusive têm as imagens aí da reunião realizada ontem com representantes dos postos, o setor afirmou que o preço da gasolina pode subir, viu? Pior do que não diminuir é subir, alegando impactos do cenário internacional como a guerra do Irã, que influencia o mercado de petróleo. Questionado pelo PROCON, né, com o motivo do possível aumento, já que a Petrobras informou que não pretende reajustar os preços, donos dos combustíveis afirmaram que essa redução anunciada lá no início do ano deveria ocorrer primeiro nas distribuidoras. Segundo os donos dos postos, isso não aconteceu. Não repassou a queda de 5%, o que impede que a redução chegue nos postos, ou seja, não chega até o consumidor. Agora, pior do que isso, Zanotto, a informação que se tem, o presidente do sindicato, Vicente Santana, sindicato dos varejistas, né, dos postos de combustíveis, explicou que a redução não aconteceu também porque os custos para os donos dos postos também aumentou no início do ano, como reajuste de aluguéis, insumos que compõem o preço da gasolina, que de acordo com o Santana, 30% do combustível é composto pelo etanol, que aumentou no início de março, influenciado pela entre-safra e da cana-de-açúcar, ou seja, além de não termos aí as respostas porque não diminuiu, ainda se tem a explicação por parte do sindicato de que sim, pode aumentar o preço do combustível. Respondendo a sua pergunta, quando passei pelos postos, não encontrei nenhuma diferença. Eu acredito que esse posto aí que estava com 6,30 é algo pontual, porque eu não vi redução em posto de gasolina nenhum, Zanotto. Hoje vou continuar acompanhando, inclusive eu tenho que abastecer o meu carro. Qualquer diferença a gente volta a se falar na segunda-feira. Só que agora, vigilância extrema a partir de agora por parte do PROCON Santa Catarina. Um comitê vai exatamente ficar apenas com esse tema. Vamos ver se dá resultado, né, Zanotto? Eu também tenho observado, hoje, por exemplo, de manhã, antes de chegar aqui na empresa, fui abastecer e R$ 6,79. O mesmo preço, também não observei ainda essa redução, mas como o Tiago destacou, continuamos acompanhando. Ô Tiago, eu estou vendo que você e o Dinei estão com a imagem do atendimento do Águia, né? E o pessoal do SAMU, qualquer novidade, qualquer movimentação, por gentileza, nos chama que a gente vem com a prioridade sempre da informação ao vivo, Tiago.
Zanotto, até para ele informar, essa ambulância que chegou agora há pouco aqui, é a ambulância que estava prestando atendimento aqui na rua, na Estodic, aqui, logo que dobra a sede do SBT. Essa ambulância chegou na frente da casa, porque quando nós estávamos chegando aqui na sede, nós passamos por ela. E o helicóptero chegou cerca de 2 minutos depois. Mas essa ambulância que trouxe apenas os funcionários, ou melhor, o pessoal do helicóptero, tá? Os médicos do helicóptero, que a ambulância trouxe aqui até o estacionamento. Não tinha nenhum paciente, enfim, junto com eles. Ou seja, a gente espera que tenham resolvido a situação, né? Que essa pessoa esteja bem, que recebeu atendimento não só por parte dessa ambulância, mas também por parte dos médicos que chegaram aqui no atendimento do helicóptero. Ou seja, agora estão retornando ali, o Dinei tem a imagem, estão retornando para a aeronave que pousou aqui bem próximo à sede, para que possam retornar aí para a sua base. Mas, como disse, não tinha nenhum paciente, não tinha nenhuma pessoa junto com eles, apenas os funcionários dentro da ambulância, Zanotto. Essa pintura que nós estamos vendo é nova, né? E é um padrão agora do estado de Santa Catarina, do governo. Tanto os águias da PM como os arcanjos, que ainda são vermelhos, né? Em breve vão receber também, assim que passar pela manutenção, que já é agendada, que acontece sempre, né? Vai receber essa nova pintura, então, com as cores da bandeira do estado de Santa Catarina, né? O branco, vermelho e verde. Então, antes era marronzinho, agora é branco. E logo, logo muda também os arcanjos. E daqui a pouco você vai ter aqui no nosso SCC Meio-Dia, o momento do esporte. Os detalhes desse último episódio da série de verão da Angélica Varaschini. O que será que ela aprontou, hein? O que é skimboard? Um esporte que começa na areia e termina no mar. A Angélica está com tudo, hein? Daqui a pouco ela traz também as informações das decisões do Campeonato Catarinense, a decisão, né? A grande final do título e também da Copa Acesc, o quadrangular do descenso e a preocupação dos torcedores que podem ter a confirmação do rebaixamento. Quem será que vai escapar? Só um dos 4 times que ficaram nas últimas posições escapa e vai permanecer na elite do futebol catarinense. Intervalo, voltamos na sequência com mais informações e com um vídeo que mostra o momento que um caminhoneiro evitou que poderia ser uma tragédia em Itapuá. Olha só a manobra que ele precisou fazer para evitar, né, que o container tombasse e pudesse atingir algumas pessoas que estavam no local. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes. Estamos de volta nesta sexta-feira com as informações ao vivo de todo o estado de Santa Catarina, aqui no nosso SCC SBT. Atenção você de Blumenau, pais ou responsáveis por crianças, são quase 900 famílias que aguardam hoje por uma vaga em creches da cidade. E essa fila é grande e as dúvidas sobre os critérios de chamada são muitas. Nós vamos ao vivo com a Natiele Oliveira, que vai explicar mais para a gente como funciona esse processo e essa correria, né, que os pais precisam ter sempre para conseguir garantir uma vaga em creche. Ô, Nath, a informação ao vivo é contigo. Uma ótima sexta-feira. Boa sexta-feira a todos, é exatamente isso. Hoje, 893 crianças estão aguardando no Fila Única aqui em Blumenau para as instituições de ensino, as creches, né, centros de educação infantil. Então, esse sistema ele funciona para que as famílias possam esperar de forma mais organizada até abrir uma vaga conforme... Bom, nós perdemos o áudio, né, da Natiele, vamos ver se a gente consegue voltar com a informação ao vivo e assim que a nossa parte técnica estiver resolvida, a Nath vem com mais detalhes, com mais informações sobre esse processo, então, de seleção das vagas das creches em Blumenau, um número alto, né? Quase 900 vagas ainda precisam ser preenchidas e daqui a pouco a Natiele volta com mais informações para completar, então, essa situação envolvendo a educação lá em Blumenau. Porque a gente segue falando de educação, mas agora da Secretaria de Araranguá, que afastou um professor da rede municipal após denúncias graves feitas por pais e por alunos. O profissional é acusado de praticar bullying e proferir falas com conotação sexual dentro de sala de aula. Que caso revoltante, né, Emanuela? Uma ótima sexta-feira, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, Justino. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Exatamente, né? Esse caso que repercutiu bastante aqui no sul do estado, o professor da rede municipal de Araranguá, ele foi afastado. Inclusive, a própria Secretaria de Educação emitiu uma nota falando sobre esse afastamento. De primeiro momento, ele não foi exonerado, ele foi afastado porque seguem as investigações. Então, segundo essas denúncias que chegaram à Polícia Civil, por parte, então, de pais e alunos do 8º ano da escola João Matias,
dias. Então, esse professor teria feito esses comentários inapropriados em sala de aula, comentários relacionados a bullying e também de cunho sexual. Então, os pais acabaram se revoltando, relatos de alunos também foram registrados e esse professor, ele segue, então, afastado das atividades. Segundo a própria Secretaria de Educação de Araranguá, então, neste primeiro momento, né, ele não foi exonerado, ele foi afastado porque seguem as investigações. Também foi informado que foi aberto o chamado PAD, que é um processo administrativo disciplinar, então, até que as investigações sejam concluídas, né, dessa escola de Araranguá, escola João Matias, em específico, então, essas denúncias feitas por pais e alunos do 8º ano. Zanotto. Muito bem, obrigado, Emanuela, pelas suas informações. Seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia. A gente começa daqui a pouco um evento voltado a empreendedorismo feminino, com foco na capacitação, network e troca de experiências lá em Chapecó. E de Chapecó, quem vem com a gente sempre é ele. Felipe Bastos, uma ótima sexta-feira. A informação ao vivo é contigo, ainda mais nesse momento que nós já estamos vivendo, o dia 8 de março, Dia da Mulher. Tudo bem contigo, Bastos? Tudo certo, Zanotto. Bom dia para você, bom dia para todo mundo mais uma vez. Feira Inspira Mulher, que chega na 4ª edição aqui em Chapecó, no centro de eventos, onde a gente fala ao vivo. A estrutura está sendo preparada, o Andrés vai fazer um giro para mostrar a montagem dos estandes por aqui. São mais de 100 empresas, todas elas para destacar o empreendedorismo feminino. A 4ª edição da feira começa daqui a pouco, a partir da 1h da tarde, vai durante todo o fim de semana, viu, Zanotto? No sábado, também no domingo, a entrada por aqui é de graça, vai ser aquela oportunidade para as mulheres virem até aqui, ter aquela troca de experiências, ter aquele contato umas com as outras, até mesmo para buscar formas para empreender, por que não, já que esse mercado está cada vez maior para o público feminino. Agora há pouco, inclusive, Zanotto, nós conversamos com a idealizadora dessa feira, ela que chega na 4ª edição. Esse ano vai ter muitas novidades e só para o pessoal ficar com gostinho, são esperadas mais de 5.000 mulheres nos 3 dias de feira. Vamos ouvir o relato da Branca Rubas falando com a gente sobre a expectativa e as novidades para a edição desse ano. Acompanhe. Todo ano a feira traz novidades porque as pessoas que circulam aqui são diferentes, as empresas são diferentes e isso é bacana porque o público vem e encontra sempre novidades. Porque Inspira Mulher é feito por mulheres, por muitas mulheres. Expositoras, aqui nós temos mais de 100 marcas, a gente mudou um pouquinho o layout, esse ano deixamos o meio mais aberto, deixamos os estandes nas laterais, justamente para acomodar ainda mais o público. Então, sexta, sábado e domingo, das 13 às 21 horas, e sim, a inscrição é gratuita, mas precisa ser feita no site inspiramulher.com, faça antecipado, para você não pegar fila aqui para entrar, estacionamento também aqui no centro de eventos, gratuito. Então, esperamos Chapecó e toda a região, as mulheres que já empreendem, que já têm o seu negócio, as mulheres que pretendem empreender e mesmo quem não pretende empreender e trabalha em alguma empresa ou quer dar um up na sua vida profissional, vem para cá para assistir às palestras, porque tem muito conhecimento no palco. É isso aí, recado dado. E a Branca mesmo falou que vai ter palestras também durante toda a tarde de hoje, também no fim de semana, nesse espaço aqui também, que está sendo montado, tudo preparado para receber a mulherada e a 4ª edição da feira Inspira Mulher aqui em Chapecó. Tá todo mundo convidado, viu, Zanotto? Devolvo para você no estúdio. Valeu, Bastos. Obrigado pelas suas informações. Feira Inspira Mulher em Chapecó. A gente precisa retornar agora a Blumenau para que a Nath possa completar as informações que ela estava passando sobre a questão dos pais responsáveis por crianças que estão em busca de uma vaga na rede pública municipal de Blumenau. E a Nath vinha com a informação que são quase 900 vagas e ainda que precisam ser preenchidas. Ô, Nath, agora sim a informação ao vivo é contigo. Exatamente, Zanotto. São 893 vagas, então, que as pessoas estão esperando para serem preenchidas aqui na Educação Infantil de Blumenau. Agora a gente conversa, então, com a secretária de Educação, a Simone, para tirar todas as dúvidas. Boa tarde, Simone. Como é que funciona para os critérios? Quando abre uma vaga, qual família é escolhida primeiro, né? Quais são esses critérios, então? Certo. Boa tarde, né? É importante frisar que nós temos um sistema de gestão, né, para a inscrição de crianças na educação infantil. É um sistema
forma organizada a partir de um decreto municipal e que ele cria algumas categorias. Então, há uma priorização por ordem de vulnerabilidade financeira, né? Nós temos como o grupo A, então as famílias vão se inscrevendo. O grupo A, ela dá prioridade para os beneficiários do Bolsa Família, então programa nacional. O grupo B, ele vai contemplar as famílias que recebem até 2 salários mínimos e o grupo C, então, as famílias com um maior poder aquisitivo, né? E a partir disso, dentro de cada grupo, nós temos uma organização por dia e hora, né? Cronológica. Então, a pessoa que fez a inscrição num dia, um horário mais cedo, ela vai ter a prioridade dentro do seu grupo. E o que a Prefeitura tem feito para dar mais agilidade nesse processo de fila única? Até porque são 900 famílias que ainda estão aguardando, então, esse processo. É importante frisar que nós temos ainda uma demanda instalada de atendimento de 642 vagas, ou seja, né, nós temos ali 893 inscrições, porém 642 vagas em aberto. Isso quer dizer que nós precisamos nos aproximar dessas famílias e entender melhor essa lógica, essa dinâmica, e se nós não conseguimos fazer uma oferta de um outro centro de educação infantil. Porque também, quando essa família procura o centro de educação infantil, né, de forma presencial para fazer a intenção de vaga, ela pode escolher até 4 locais, aquele onde ela foi, mais 3 locais, né, como possibilidade dessa criança frequentar. Então, nós estamos num monitoramento constante, né, de verificação, de atualização desses dados, ofertando vagas e horários diferentes daquele primeiro que a família intencionou. Isso, com certeza, ajudará bastante o atendimento dessa demanda reprimida. E quando que a família descobre, então, que surgiu uma oportunidade em alguma creche aqui de Blumenau? Tem algum site que ela pode acompanhar todo esse processo? Sim, além de toda essa organização estar no portal Transparência da Prefeitura, que pode ser consultado a qualquer tempo, nós também entramos em contato com essas famílias para que eles venham efetivar a sua matrícula no Centro de Educação Infantil. E lembrando que sempre, no mês de agosto, nós fazemos um mutirão para a atualização desses dados. Embora a família ela pode se inscrever a qualquer tempo, qualquer horário, qualquer dia, ou mesmo atualizar os seus dados no sistema Fila Única. Obrigada pela participação. Então é isso, Zanotto, Maria, o sistema de fila única aqui em Blumenau, quase 900 crianças aguardando uma vaga, né? Mas há diversos critérios, conforme a própria secretária de Educação informou. E também nesse site que aparece na tela, que é o site da Prefeitura de Blumenau, as famílias que estão nos assistindo podem acompanhar o andamento aqui do sistema fila única na cidade. Zanotto e Maria, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Nath. Obrigado pelas suas informações. Seguimos aqui, Maria Esther, agora com a ação da onde? Lá de Itajaí, né? Exatamente, Zanotto. A gente vai falar agora das ações para celebrar o Dia Internacional da Mulher ali na região de Itajaí e também Balneário Camboriú. A programação está muito boa, com tudo gratuito para cuidar do corpo e da mente. A Cris está chegando por aqui com as informações. Fala dessa programação então, Cris. Tudo de graça? Maria, bom dia para você, porque a gente merece, né, Maria? Sim, iniciou já no início da semana, terça-feira, no Centro de Convivência do Idoso, com palestras, sessões de autocuidado, inclusive com massoterapeuta e outras profissionais, para deixar claro as mulheres mais lindas e relaxadas. Essas atividades gratuitas seguem até hoje nos centros de arte e lazer, mas amanhã é aberto para todo mundo, na Praça Genésio Miranda Lins, que fica aqui na Beira Rio, a partir das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, também com diversas atividades gratuitas. Mas nesse final de semana, Maria, tem mais, viu? Aqui como a nossa cidade respira a cultura, foi organizado um festival de música só para nós, só para elas. E quem nos passa mais informações é a superintendente das fundações. Vamos acompanhar. Estou vindo aqui para convidar as mulheres maravilhosas para curtir conosco um grande evento em parceria com o Ministério da Cultura e a Fundação Cultural, o Adventure Music Festival, que acontece no mercado público neste final de semana. Entre tantos eventos que vão acontecer em comemoração ao Dia das Mulheres, nós também estaremos lá no mercado público muita música, samba, jazz, MPB, para acolher todas as mulheres maravilhosas da nossa cidade de Itajaí e também os convidados, né, que queiram participar. Levem seus esposos maravilhosos e venham lá conosco curtir. A partir de hoje à noite, viu, gente? O festival ali no mercado público. Agora em Balneário Camboriú, as atividades
também gratuitas, vão acontecer no domingo, a partir das 7 horas da manhã até o meio-dia, na Praia Central, bem em frente à Praça Almirante Tamandaré. Foi organizada aí atividades na areia, também no mar, inclusive com canoa havaiana, aulas de dança, inclusive slim dance. Mamães e bebês também podem participar e tem sorteio de brindes com ingressos das atrações turísticas de Balneário Camboriú. Não dá para perder, tem ação aí gratuita com muita cultura, arte, lazer e muito relaxamento para todas as mamães e para todas as mulheres, porque a gente merece, né, Maria? Volto contigo. Exatamente o que eu ia falar. A gente merece, né, Cris? Um cuidado assim, com essa programação toda gratuita aí na região do Litoral Norte. Obrigada pelas informações. Agora a gente vai subir a serra. A Orquestra Jovem de Lages está com inscrições abertas para crianças e adolescentes que queiram aprender música e participar de uma formação orquestral. O projeto ele é gratuito, oferece instrumentos emprestados e não exige conhecimento musical prévio. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Shaina Marcon, que está ao vivo no local onde acontecem essas aulas da orquestra. Quem pode participar dessa iniciativa? Conta para a gente, Shaina. Oi, Marister, novamente bom dia para você e para quem nos assiste. É muito legal essa iniciativa da Orquestra Jovem aqui de Lages, com essas aulas oferecidas gratuitamente, né, para as crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos. E aí é uma formação musical, vai muito além da formação musical, viu? É uma formação educacional também, onde essas crianças e jovens aprendem a tocar um instrumento musical, mas também aprendem lições de cidadania e muita coisa bacana. Eu vou conversar com o professor André Chiomento, que ele é o maestro, né, da Orquestra Jovem, que há muitos anos já está fazendo esse trabalho super bacana de inclusão social e também de formação desses jovens, dessas crianças, através da música, né? E eles fazem apresentações, é muito bacana. E agora as inscrições estão abertas. Hoje é o último dia para se inscrever, então ainda dá tempo de o pessoal fazer inscrição e trazer seus filhos para aprender um instrumento musical, né, professor? Bom dia. Bom dia, Shaina, bom dia, telespectadores. Sim, a Orquestra Jovem de Lages é um programa educacional que já está ganhando uma grande referência a nível de estadual e Brasil, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos 4 anos, né? Proporcionando desenvolvimento artístico, social e educacional para as crianças e adolescentes da cidade. Todas as atividades são gratuitas, os instrumentos são cedidos pelo projeto, não precisa ter conhecimentos musicais e as inscrições estão abertas até hoje, né? Pelo site orquestrajovemlages.com.br ou presencialmente no setor de extensão da Uniplac, que o setor de extensão ele fica aberto até às 10 horas da noite, então ainda dá tempo de vir. E o pessoal que fazer inscrições agora, começa as aulas quando? Começa as aulas semana que vem já. Amanhã a gente tem uma reunião aqui que a gente vai fazer uma apresentação da orquestra avançada para os alunos novos já e uma reunião com familiares para falar todo o funcionamento do projeto amanhã, e na semana que vem eles já estão começando as aulas aqui, a turma nova. Já tem alunos que são alunos da Orquestra Jovem que já estão se destacando assim, em outros setores musicais por conta de aprender um instrumento aqui com vocês? Sim, temos também, não só em setores musicais, mas a nossa ideia é realmente fomentar a educação das crianças e adolescentes, de forma com que eles percebam, né, através dos benefícios da educação musical, que eles podem ir muito além. O Luiz, por exemplo, que está aqui dando uma palhinha para a gente, ele já é aluno da graduação em música aqui na Uniplac, e a gente tem outros alunos também que concluem ensino médio, vão para outras graduações, enfim. Então, essa é a nossa ideia, realmente é trazer o aluno aqui para a Uniplac e já ir fomentando a educação deles, para quando eles terminar o terceirão, já ingressar no curso superior e terem sucesso nas suas vidas. E aí também a orquestra faz as apresentações e eles aprendem a tocar um instrumento e tem essa formação educacional também, né, junto com vocês? Sim, né? Paralelo à programação pedagógica, a gente tem uma programação artística com diversos concertos e recitais durante o ano, né? Toda a programação é gratuita, o pessoal pode acompanhar o Instagram da orquestra para ficar, né, a par das divulgações, mas sempre está aberto e toda a nossa atividade gratuita, e o pessoal, né, os alunos, eles têm realmente
através dos atributos da educação musical, desenvolvendo muitas questões que eles podem levar para a vida deles, independente se eles vão ser músicos ou não, mas qualquer área que eles vão se dedicar com excelência, com disciplina, com entusiasmo, com vontade de fazer o negócio acontecer. Porque se isso não acontece na orquestra, a música não soa, né? Então, todo mundo tem que estar muito empenhado num único objetivo, que é realmente chegar no palco e fazer o concerto com a orquestra acontecer. Professor, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui. Então, o Luiz, como o professor falou, né, já está aqui há quase 4 anos. Ele começou aqui na Orquestra Jovem, como o professor André falou, ele já está, inclusive, fazendo o curso de música. Muitos outros jovens, né, que começam, aprendem o instrumento musical aqui e depois seguem na vida aí, fazendo não só música, mas também outras atividades. É muito legal esse projeto. Então, até hoje, às 10 da noite, pode ser feitas as inscrições para os interessados, né, as crianças entre 6 e os jovens até 16 anos podem participar da Orquestra Jovem de Lages. Volto com vocês aí no estúdio. É cultura, é arte que a gente mostra para o pessoal de casa, né, Shane? Obrigada pela sua participação e parabéns também a todos os envolvidos aí. Coisa mais linda, né? O som do violoncelo aqui durante a entrevista, conhecido como cello também, o pessoal chama de cello, né? Para os íntimos da música aí. Obrigada, viu, Shane? Agora eu vou me encontrar aqui com o Zanotto, porque a gente vai falar que o governador Jorginho Mello está em Joinville para acompanhar os eventos da Fiesc. É isso mesmo, Zanotto? Sim, o Luiz está no local, está acompanhando o evento e traz para a gente mais informações, né, do que está sendo discutido, dessa presença do governador lá na maior cidade do estado nessa sexta-feira. Então, um trabalho em parceria envolvendo a Federação das Indústrias aqui de Santa Catarina, junto com o governo do estado. E Joinville, que é a cidade do atual prefeito, que, como o Piara já veio com a informação para a gente, né, vai ser o vice na composição com o Jorginho Mello. Ô Luiz, muito bom dia, uma ótima sexta-feira, então traga pra gente mais detalhes dessa programação do governador aí em Joinville, porque a informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto, muito bom dia para ti, 12:03 aqui na maior cidade do estado. Eu diria mais até, meu querido Henrique, o governador Jorginho Mello tem uma relação por conta também da vice-governadora, né? Então agora ele já anunciou o atual prefeito Adriano Silva como vice-governador no pleito deste ano. Então, o governador Jorginho Mello vai passar o dia aqui na cidade de Joinville, começando por esse evento que está acontecendo nesse exato momento aqui no Senai. O presidente da Fiesc, junto com o governador, estão anunciando 380 milhões em projetos com a Petrobras. Então, o governador Jorginho Mello falou conosco agora há pouco em coletiva sobre os desafios econômicos e investimentos e também a importância da cidade de Joinville para o estado inteiro de Santa Catarina. Confira. Fizemos a semana passada, nós fizemos uma união de esforços entre o Senai e a Secretaria da Educação, porque nós queremos formar, o Fabrício está aqui, nós queremos formar 50 mil jovens esse ano, qualificando eles, capacitando para o mercado de trabalho de tecnologia. Hoje o estado de Santa Catarina, 8% do PIB nosso já é tecnologia. Todo esse trabalho e esse projeto de investimentos em educação faz parte dessa parceria com a Fiesc e o Senai também, cara. Então, investimentos realizados aqui, principalmente em ensino tecnológico aqui na cidade de Joinville. O governador Jorginho Mello segue à tarde para um outro evento de uma inauguração de uma fábrica e à noite o governador receberá o título de cidadão honorário na Câmara de Vereadores de Joinville por conta de todo o seu trabalho e também por conta dessa relação mais que intrínseca agora com o prefeito Adriano Silva e com a vice-governadora. Eu volto contigo, Henrique. Valeu, Luiz, obrigado pelas suas informações. E daqui a pouco o que teremos, Maria Esther? Daqui a pouco tem o SCC Esporte por aqui. E a gente vai para o intervalo agora com imagens ao vivo de Porto Belo. Vamos dar uma espiada? Agora 12:05. Será que tem sol, Zanotto? Tempo bom, hein? Sol entre nuvens, mas Maria, eu já dei uma espiada na sua previsão do tempo. Tem mudança pro fim de semana, né? Tem mudança pro fim de semana. Vai dar para aproveitar um pouquinho mais o sábado, no domingo mais instabilidade. Já, todos os detalhes para vocês.
Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia. Que satisfação ter a sua companhia aqui na TV mais querida de Santa Catarina, nosso SCC SBT. Daqui a pouquinho, Angélica Varaschini chegando com as informações do esporte, porque antes nós vamos trazer uma movimentação diferente que está acontecendo no terminal rodoviário Rita Maria, aqui na capital. São as agentes femininas, né, da Polícia Rodoviária Federal que estão realizando operações, como de costume, em ônibus. Mas a primeira informação que nos chega é que o foco dessa fiscalização de documentos também está direcionado ao combate à importunação sexual. E como acontece isso em qualquer ambiente, né, gente? Vocês viram aqui no começo a Maria falando daquele caso de uma câmera escondida que colocaram dentro de um banheiro feminino. Imagine as mulheres que estão nos ônibus, né, Tiago, e são importunadas. Porque você, por exemplo, uma mulher viajando sozinha, ela vai lá, compra a passagem dela, mas nunca sabe quem é que vai estar ao lado. E dependendo do sujeito, um aproveitador, um criminoso, pode cometer esse crime. Então vamos saber como que está acontecendo essa fiscalização da PRF com as policiais femininas. Ô Tiago, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Operação Rosas de Aço. Bom dia para você novamente, para quem não estava assistindo o SCC SBT ainda. A gente está nessa ação muito legal que acontece aqui junto à PRF, aqui no terminal Rita Maria, na capital. A inspetora Letícia Paiva está aqui com a gente para explicar o que está acontecendo por aqui. Operação Rosas de Aço. E não é só aqui, viu? No Brasil inteiro. Um mês dedicado às mulheres, não poderia ser diferente, a PRF aqui presente. Explica para a gente, inspetora, o que se trata essa ação que está acontecendo nesse momento? A Operação Rosas de Aço é uma ação que já acontece há alguns anos no âmbito da Polícia Rodoviária Federal e nós já há 3 anos estamos fazendo esse enfrentamento ao crime de importunação sexual. Então, nós entramos nos ônibus coletivos, como você mesmo disse, no Brasil inteiro. E hoje é o dia principal, essa operação está acontecendo dos dias 2 a 8. E hoje, em todos os estados, está acontecendo para a gente esclarecer e explicar para as pessoas do que se trata o crime de importunação sexual e o que fazer nesses casos, né? Ensinamos o sinal internacional de pedido de socorro, que é feito com a mão fechada, com o polegar fechado por dentro dos outros dedos. E a gente explica para as mulheres e para os homens ali sobre como está configurado esse crime e a ação da Polícia Rodoviária Federal nesse enfrentamento. Podemos acompanhar vocês na entrada do ônibus? Perfeitamente. A gente está acompanhando, o Junei Pacheco está entrando aqui para vocês entenderem como é que funciona esse momento da abordagem aqui, da chegada em um ônibus. Esse ônibus aqui eu nem sei para onde que ele está indo, acho que é Balneário Camboriú, se não me engano. Mas vamos entrar aqui junto com a equipe da PRF para entender de que forma é feito essa abordagem. Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo no SCC SBT nesse momento e a gente vai acompanhar aqui a PRF nessa abordagem. Inspetora, vou deixar para você aqui como é que é feita essa explicação para eles. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a PRF Letícia Paiva, do Escritório de Direitos Humanos aqui do estado de Santa Catarina. Eu já tenho mais de 20 anos de profissão, 10 anos como instrutora de aspectos legais e de direitos humanos. E a gente vem aqui conversar com vocês sobre o crime de importunação sexual. Vocês já conhecem o crime? Sabem do que se trata? Então, o crime de importunação sexual ele é praticado através de gestos, palavras, de toques, sem a permissão da vítima. Caso vocês estejam em alguma situação dessas, o que a gente pede? A gente pede que vocês falem, que vocês denunciem, porque esse crime horroroso acontece várias vezes e muitas vezes as vítimas não denunciam. Então é importante que vocês denunciem para que a gente possa dar o devido encaminhamento. A gente lembra o seguinte, a importunação sexual não é um comportamento desagradável, não é o cara que é um abusado, um folgado, não. Isso é um crime e a gente precisa dar tratamento como a gente dá para todos os demais crimes. Caso isso aconteça... Deixa eu só lhe interromper rapidamente. Perfeito. Já que a gente está ao vivo, a gente precisa entregar e devolver lá para o estúdio. Só para o pessoal em casa e também aqui o pessoal saber qual é que é o sinal. Esse a gente tem que lembrar sempre. Qual é que é o sinal que serve de pedido de socorro nesse momento? Ele é feito assim, a gente fecha a mão e a gente pede para que todo mundo que veja alguém fazendo esse sinal, que intervenha e ajude, principalmente chamando a polícia. Ligue para o 191, que a gente vai até esse veículo, a gente vai fazer essa abordagem, vamos fazer a prisão desse agressor e o devido encaminhamento a essa ocorrência. Obrigado, inspetora. Bom, eles vão continuar por aqui, a gente vai se retirar, Juninho, até para o pessoal continuar o trabalho. Mas essa é a operação Rosas de Aço que está acontecendo aqui em Florianópolis, está acontecendo em todo o Brasil.
importante ação da PRF, nós vamos deixar eles à vontade ali para finalizar essa abordagem, mas que estão acontecendo, como disse, em todo o Brasil. A equipe da PRF aqui presente, e a gente vai devolver para o estúdio. Eu estou sem retorno de vocês, né? Então não consigo ouvir o estúdio, Zanotto e Maria, mas devolvendo para vocês com essa importante ação, mais uma grande ação que está acontecendo em todo o Brasil. Importante, né? Acho que qualquer momento, qualquer lugar, é importante a gente ter informação, porque sem informação a gente não vai conseguir ajudar nem que a gente queira. Mais uma que a PRF realiza e a gente acompanha ao vivo aqui para vocês. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Thiago, pelas suas informações dessa fiscalização que acontece nesse momento no terminal rodoviário aqui da capital. Vamos lá, porque agora é a vez do nosso SCC Esportes, com ela, Angélica Varaschini. Valeu, Zanotto! Olá para você que está em casa, sextou! E sextou com muita informação por aqui no nosso SCC Meio-Dia. E eu começo falando do Campeonato Catarinense, que está chegando ao fim e as decisões já começam nesta sexta-feira. Não tem para onde correr agora. Hoje é o último capítulo do quadrangular do rebaixamento. E é nessa história cheia de tensão, só um time vai conseguir escapar, olha só. Marcílio Dias, Carlos Renault e Figueirense. 3 times, mas apenas um vai escapar do rebaixamento. Os outros 2 se juntam ao já rebaixado Joinville para disputar a Série B do Catarinense no ano que vem. O Marinheiro é quem tem a situação mais confortável. Lidera o quadrangular com 10 pontos e está na frente pelo critério de saldo de gols. 3 positivos. Depende apenas de si para permanecer na elite? Então, neste momento, é preciso ter sabedoria. Agora, é claro que a gente tem que ter inteligência de ter uma leitura que lá no final, nos 15 minutos finais, dependendo do que estiver acontecendo, a gente vai tomar algumas decisões, né? De atacar mais ou defender mais, ou manter aquilo que está sendo feito. Então, mas é uma situação que você deixa mais para usar mais para o último terço do final do jogo ali, né? O Carlos Renault também tem 10 pontos, porém com saldo zerado. Mesmo assim, o técnico da equipe, André Horta, sabe do tamanho do desafio. A gente sabe do tamanho do desafio, não vai ser algo fácil enfrentar o Figueirense no Orlando Scarpelli, mas eu conto com a sua torcida, com o seu apoio, para a gente conseguir sair vitorioso e jogar a Série A em 2027 juntos. Já o Figueirense é quem tem a missão mais complicada. Com 7 pontos, o alvinegro precisa vencer o Carlos Renault, torcer contra o Marcílio Dias e também contra o Joinville, que já não tem mais pretensões na competição. E ainda tirar uma diferença de 2 gols no saldo. A gente vai com seriedade, a gente sabe que a gente depende de resultado também, só que a gente quer fazer a nossa parte. E a gente vai em busca da vitória, né? Respeitando a equipe do Carlos Renault, que é uma ótima equipe também. E, claro, a gente vai tentar fazer o nosso máximo aí para vencer a partida e no final do jogo ver o que vai acontecer com nós. Estão aí todos os ingredientes de um bom filme. Tensão, nervosismo, imprevisibilidade e suspense. Quem será que vai poder dizer que teve um final feliz? É isso que a gente vai saber hoje. Então vamos conferir os jogos para ver quem cai para a Série B e quem permanece na elite do Catarinense. Todos os jogos hoje às 8 horas da noite. Marcílio Dias e Joinville, como a gente trouxe ali o Joinville já está rebaixado, Marcílio Dias só depende de si. Figueirense e Carlos Renault no Orlando Scarpelli. Figueirense precisa vencer, torcer por resultados e ainda ter 2 gols de diferença no saldo. Vamos ver o que vai acontecer? Apenas um permanece na Série A do Catarinense. E sábado é dia de final de Copa Sesc. Quem se der melhor fatura vaga para a Copa do Brasil do ano que vem e vai se consagrar, claro, campeão da Taça Sesc 70 anos. Vai dar Camboriú ou Criciúma? Olha só. A equipe do Camboriú entrou para uma decisão e a gente entrou para mais um jogo. Essa foi a diferença. Vencendo por 1-0 o jogo de ida, agora o Camboriú está em vantagem para o jogo de volta. Um empate contra o Criciúma garante o Cambura na Copa do Brasil no ano que vem. Por isso, no sul do estado, treinos intensos para o jogo de sábado. O que vai ser fundamental também será o apoio do torcedor.
O torcedor pode ficar seguro, pode acreditar nessa equipe. O que eu falava para eles aqui, o ano passado nós temos situações muito piores que essa daqui. Esse grupo ele é muito forte para reverter. O Tigre vai ter que correr atrás do prejuízo se quiser a vaga. Mesmo com a vantagem, o Cambura sabe que o jogo decisivo não vai ser moleza. Vai ser um jogo muito difícil lá, mas a gente está preparado. Nós chegamos aqui, ninguém deu nada de graça pra gente. Nós chegamos aqui com muito trabalho, com muito empenho, muita dedicação. E estamos buscando nosso espaço e cada vez mais chegamos nessa decisão. Confronto importante, vale vaga para a Copa do Brasil e, claro, um título de campeão da Taça Sesc. Criciúma e Camboriú entram em campo no sábado, às 6 horas da tarde, no estádio Heriberto Wilson. Vocês viram que é só decisão desde hoje, né? Sexta, sábado e domingo também tem decisão, porque sabe o que tem no domingo? Final do Catarinense. Barra e Chapecoense entram em campo no domingo. O Barra, que tem vantagem, como vocês viram ontem, venceu o primeiro jogo por 3-1. E quem tem que ir atrás do resultado é a Chape. E deixa eu perguntar para você o seguinte, será que a torcida no oeste do estado está animada e confiante? Vamos lá para saber. Vem comigo porque a gente vai até Chapecó para falar com Felipe Bastos, para saber do torcedor Felipe Bastos. Como é que tá tão ansiosos, tão confiantes? E que história é essa? Tem gente fazendo aquece já na sexta-feira pro jogo de domingo, Bastos? Chega mais e conta tudo pra gente. Fala, Angélica, todo mundo do SCC Esporte. Tá começando aquela preparação para o jogo de domingo, viu? Vou deixar o pessoal de casa com água na boca, Andrés. Mostra aqui, ó, o que a gente vai experimentar daqui a pouco da nossa participação. Aqui tem um churrasquinho, ali o pessoal também tá tomando um chopp, porque a preparação já começou para esse jogo decisivo da Chapecoense, domingo, 6 horas da tarde, a final do Catarinense, Chapecoense e Barra. Chapecoense vai precisar reverter o placar adverso do jogo de ida, até porque perdeu pelo placar de 3-1. Vencendo por 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Goleando Barra, diferença por 3 gols, levanta o título do campeonato. O pessoal tá por aqui, eu já vou conversar com eles, porque antes a gente vai acompanhar agora um trechinho da coletiva de imprensa do técnico Gilmar Dalpozo, que concedeu agora há pouco na sala de imprensa da Arena Condá. Ele projetou esse jogo decisivo. Não dá mais para adiar, é tudo ou nada no próximo domingo. A gente vai conferir agora um trecho dessa entrevista coletiva do técnico Gilmar Dalpozo. Acompanhe. Eu não tenho motivo nenhum para trocar a plataforma de jogo. A gente vai só fazer alguns ajustes. Nós não tivemos, o nosso comportamento lá foi abaixo por conta disso, a equipe toda foi mal. Então fazer esses ajustes, aproveitar bem a semana, principalmente para propor mais o jogo. Eu acredito que em alguns momentos o Barra vai fazer bloco alto, a gente sair dessa marcação, fazer um jogo mais simples, direto. E depois que eles baixam as linhas, a gente propor o nosso jogo, a nossa ideia de jogo. Nós temos amplitude, nós temos jogo por dentro. Tudo isso que nos levou ao sucesso, a gente vai repetir nesse jogo para ter um bom desempenho primeiro. Consequentemente, depois a vitória ela vem. Pois é, decisão no jogo do próximo domingo. Gilmar Dalpozo está confiante, o torcedor também tá. Andrés, mostra aqui. Angélica, olha essa mesa que o pessoal preparou para a gente. Vou conversar com o Carlos aqui. Carlos, o aquece para o jogo de domingo já começou na sexta, ou seja, é decisão. É tudo ou nada domingo? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Assim, ó, já começamos em ritmo de festa. É sexta, amanhã vai ter uma adesivaço aqui na esquina da Chape. Começa às 8 horas da manhã, vai até às 1, 2 horas da tarde. E para domingo, é tudo ou nada. Vamos ter que ganhar de qualquer jeito. De qualquer jeito, nós vamos ganhar esse jogo. Eu tenho confiança nos jogadores e eu tenho certeza que eles vão reverter o resultado. Hoje já começou o aquece, amanhã tem mais aquece, tem o adesivaço. Domingo começa que horas a concentração para o jogo? A concentração vai ser lá no QG, da esquina da Chape, do seu Ampolini, e começa às 8h30, 9 horas, já vai começar. E vamos até o fim do jogo. De preferência comemorando o título. Oi? Comemorando o título no final do jogo. Mas, claro, com certeza, né? Vamos levantar a taça. Angélica, um detalhe importante, André, vamos mostrar aqui pro pessoal, tem até o Avassi vem aqui também para mostrar. Ele já escalou, inclusive, Angélica, a Chapecoense
O técnico Gilmar Dal Posto costuma vir por aqui também. Avacito, vai contar para mim agora o seguinte, cara. Tá escalada a Chapecoense, tá definido aí, como é que tá essa escalação? É um trabalho de muito estudo, né? Bom dia. Bom dia aos telespectadores do SCC, aqui de Chapecó, ao Felipe também. Após longos anos de estudos de futebol, após ver o sistema alemão, que o time do Barra usa um sistema alemão, que é chamado, na verdade, engenharia do futebol, que eles usam na Alemanha. Tem, inclusive, vários treinadores da Alemanha, né? Que a gente pode aqui demonstrar alguns do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund, do Liverpool e do Hamburgo. Tem, por exemplo, os maiores treinadores hoje da Alemanha são Joachim Low, Franz Bayer, Helmut Spenger, Julian Bixmann e o Klinsmann. Então, esse sistema que eles estão usando vem da Alemanha, que é uma SAF, o Barra é uma SAF, e eles usam um futebol avançado. É o chamado futebol avançado, que hoje é um futebol moderno. Eu poderia até explicar no quadro, se quiserem, às vezes. Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Agora sim, o seguinte, para finalizar a participação aqui, tu acha que domingo dá para reverter esse placar aí? Se botar a tática do 4-3-3, se ser o espelho do Barra, nós podemos tirar de 4-0 deles tranquilo. Tem que fazer uma marcação cerrada, pressão alta, homem a homem, e sempre nas costas do zagueiro deles, né? Com o Ítalo e também o Everton. Obrigado, Avacir. Obrigado, pessoal. Angélica, tá bom pra ti ou quer mais? Vou encerrar, viu? Vou pegar essa carne aqui, porque o cheirinho tá maravilhosa, tá? Eu vou encerrar, vou te deixar com inveja mesmo, tá? Devolvo pra ti no estúdio. E essa galera aqui, ó, todo mundo domingo na Arena Condá, a partir das 6 horas da tarde. O shopping eu abro mão, viu? Mas a Carlinha tá por aqui. Angélica, tudo contigo. Coisa boa, hein, Bastos? Ainda mais nesse horário. Eu ia ser sacana e te fazer uma pergunta agora, depois que tu colocou esse pedação de carne na boca, mas não vou, tá? Pra te não ficar falando de boca cheia aqui no SCC Esporte. Aproveita aí por nós e olha só. Entendido do adversário, esses torcedores estão, né? Qualquer coisa, chama o Gilmar aí da Opos também, conversa com ele, porque a galera, além de torcer, quer saber do adversário, já sabe esquema tático, técnico e tudo, hein? Show de bola, grande final do Campeonato Catarinense. Valeu, Bastos, deixou a gente com inveja, que todo mundo aqui no estúdio com inveja desse churrasquinho. A gente também queria, hein? Se desse pra transportar pra cá, seria legal, né? Valeu, Bastos, seus torcedores aí da Chapecoense. E hoje, gente, sexta-feira, e você já sabe, sexta-feira é dia do quê por aqui? De SCC Esporte no Flow do Verão. Chega ao fim a nossa série, onde a gente está mostrando um pouquinho de tudo que a Grande Florianópolis oferece para você curtir o verão da melhor maneira. Foram 8 episódios cheios de emoção, adrenalina e muita diversão, como vocês puderam ver. E hoje a gente termina esse especial com um esporte que nasceu ali, sabe? No finalzinho da areia, com um encontro com o mar. Olha só. Entre a areia e o mar existe um espaço de segundos. É ali que tudo acontece. Um esporte rápido, intenso e que exige explosão, equilíbrio e leitura perfeita das ondas. Hoje a gente veio até o Pico da Cruz, no Rio Tavares, em Florianópolis. Um lugar onde a areia e o mar se combinam perfeitamente. Até a praia, dunas que só antecipam a beleza do que iremos encontrar. É aqui que vamos aprender sobre o skimboard. É uma mistura, querendo ou não, é uma mistura de skate, principalmente essa aqui, que é a flatland, com surf, que é a prancha de onda, porque a gente vai em encontro da onda e a ideia é volta com a onda para a areia. Uma prancha basta para fazer acontecer. Aqui a Mística tem duas. Uma mais para iniciantes, que desliza com mais facilidade, e para quem vai praticar na beirinha, é a mais indicada. E a outra prancha, que é para pegar ondas, que hoje, pelo jeito que tá o mar, já vou adiantando que não vai rolar. Afinal, como todo esporte ao ar livre, a condição do mar e do vento são fatores essenciais para a prática do skimboard.
É meio que como o vento tem que estar sem vento. É geralmente o mar grande, porque se o mar está grande lá, inevitavelmente as ondas bem maiores e mar é enchendo. Mas é muito da lua. Geralmente o vento tem que estar terral. O esporte nasceu na Califórnia, mas encontrou nas praias catarinenses o cenário perfeito. Diferente do surf, aqui a largada é na areia. A prancha é menor, sem quilhas e o tempo de reação é tudo. A corrida é curta, é explosão e técnica. E assim, o tombo é quase que inevitável. Primeira vez que a pessoa está em cima de um objeto que está em movimento e você já está em movimento antes, né? É uma coisa que cair faz parte, né? Eu não vou mentir. As quedinhas acontecem no começo. Mas eu vou te passar os posicionamentos do corpo certo para quedinhas também não serem perigosas, né? Para ser uma quedinha que você já vai saber, tá, posso cair assim ou assim, já vai estar preparada. Na areia, a Mishka vai passando as orientações, principalmente de postura. Posição correta na prancha, o jeito certo de correr, de subir e a posição dos pés. Na areia, de boas, né? Pode parecer simples, correr e subir na prancha. Mas isso exige preparo físico, força nas pernas e principalmente o timing. Aqui, cada segundo pode mudar as coisas. Tem que olhar para o mar, analisar as ondas e esperar o momento certo. Da conexão com a natureza o tempo todo, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, infelizmente, não tem muitos skimboarders aqui. Eu vou para a praia sozinha, então é eu, o mar, o vento, só. Nada na cabeça, presente 100% no mar. E isso é uma coisa mais incrível para mim de skimboard. Vocês viram que a gente praticou na areia, né? E olhando ali, até parece que vai tranquilo. Afinal, na areia, né, a gente tem aquele suportezinho. Mas agora é hora da gente praticar. Ver como é que é na pele esse esporte, que pode ser até nem tão reconhecido por aqui. Mas com certeza, depois dessa, todo mundo vai querer o gostinho de praticar. Vamos lá? Não exijam muito de mim, foi apenas uma aula. E olha que não tenho intimidade com surf nem skate. Tá, eu sei, foi bem na beirinha, foi tranquilo, mas olha só, não caí, por pouco, mas consegui. É entender o momento da onda, soltar a prancha e subir. Tudo isso em frações de segundos. Enquanto eu travava, a Mishka deslizava lindamente. Desculpe, Wilson! Primeira coisa, saber observar o mar. Não pode ter muita água, mas também não pode ser só areia. É um momento exato. Uma prancha, uma corrida e o salto certo. No skimboard não existe pausa. Ou você vai ou a onda passa. Leve na prancha e intente no coração. Entre a areia e o mar, a gente aprende que o importante não é só acertar a onda, mas ter coragem de correr em direção a ela. Nosso SCC Esporte no Flow do Verão foi lindo, obrigado toda a equipe, olha, cinegrafista, editor de texto, editor de vídeo, pessoal que, trabalhou bastante para fazer acontecer, o Oliveira, o Dilney, o Cris Erionto e o Bigode, né, Israel, que editou os nossos VTs aí para trazer essa qualidade toda pra gente. Foi de nosso editor-chefe, claro, sempre nos apoiando,
né, pra gente poder concretizar essa série que foi incrível nesse verão. Quem sabe no inverno, né, a gente faz mais alguma coisinha. Gente, o SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana. Segunda-feira eu volto com muito mais. Agora você fica direto com a previsão do tempo aqui no nosso SCC Meio-Dia. Hoje o tempo começa a mudar aqui em Santa Catarina. Pela manhã ainda o sol predominou em todo o nosso estado, mas agora, a partir da tarde, a instabilidade vai aumentando e a gente tem chance de temporais, raios, rajadas fortes de vento e até granizo, especialmente no oeste e nas áreas mais próximas aqui ao Rio Grande do Sul. Então pega toda essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui debaixo do nosso mapa, é por aqui que a gente deve ter essa chance de chuva mais intensa. Já pegando aqui da Grande Florianópolis, Vale e também Norte Catarinense, a chance de chuva ela é menor hoje, mas também pode acontecer. E nesta sexta-feira tem calorão em todas as regiões. Vamos começar pelo extremo oeste com 35 de máxima nos termômetros. Região oeste tem 34, meio oeste 29 de máxima. Já na Serra, ó, tem 27, né? Esquenta um pouco menos do que nos últimos dias. Eu peguei calorão lá essa semana, até 30 graus lá na região serrana. 31 no norte do estado, 31 no Vale também, 28 no norte, 28 na Grande Florianópolis e 29 no sul do estado. E o fim de semana segue com mais instabilidade aqui em Santa Catarina. Amanhã, sábado, a gente ainda começa o dia com abertura de sol e aumento de nuvens aqui pelo nosso estado. Na sequência, aí a gente tem de novo condições de temporais isolados, começando pelo sul do estado e aí vai se estendendo para as outras regiões à tarde e à noite. A previsão amanhã é de chuva mais intensa e esses totais mais elevados, especialmente no litoral, na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí, mas isso no fim do dia. Então vai dar ainda para aproveitar o sábado mais ali até um pouquinho o meio da tarde, dá para dizer assim. Olha como esquenta amanhã, as máximas entre 29 e 33 graus, ou seja, todo o nosso estado liberando os 30 e as mínimas entre 13 e 18. Agora, domingo, a gente deve ter ainda mais instabilidade. No litoral, Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí, condições de chuva a qualquer hora devido à circulação marítima. Aí, a partir da tarde, a gente pode ter de novo esses temporais isolados, especialmente nas áreas de divisa com o Paraná. Então, é lá em cima que a gente deve ter a chuva mais intensa no domingo. Já a região ali de Chapecó, região oeste, região serrana, já deve ter essa chuva menos intensa, talvez nem chova mais ali no domingo. E as temperaturas seguem bem elevadas, com essa sensação de ar abafado, mas atenção, porque elas vão diminuindo no decorrer do dia com a entrada do vento sul, especialmente aqui no leste do estado. Então a gente vai sentir esse calorão dar uma boa amenizada aí no domingo. Chapecó ainda esquenta, como eu disse, pode ser que nem chova lá no domingo, a máxima é de 30. Blumenau tem 29 de máxima, Floripa 26, ó, então o vento sul entra, a gente já não tem altas temperaturas, né? Chegando os 30 a gente não deve ter no domingo. Joinville ainda esquenta um pouco mais, chega a 29. Criciúma tem 26 de máxima e Lages também 26 de máxima nos termômetros para fechar a previsão do tempo deste final de semana. Seguimos por aqui, agora a gente vai para o norte do estado, Zanotto. Para falar que essa manhã de sexta-feira, com diversas ocorrências e acidentes de trânsito, por exemplo, em São Bento do Sul, um grave acidente, Maria, envolveu 5 veículos e chegou a bloquear a região ali da Serra. O Luiz acompanhou e traz mais informações para a gente, a questão de feridos, como está o trânsito por agora. Luiz, a informação ao vivo é contigo. Pois é, meu querido Henrique Zanotto, é comigo a informação que um acidente ocorreu por volta das 5h40 da manhã, na localidade que é denominada, conhecida ali na região de São Bento, como 27 Curvas. Vários carros estiveram envolvidos, uma das vítimas era o motorista de um Fiat Up de 20 anos, que estava inconsciente no interior do carro. Ele apresentava suspeita de traumatismo craniano. Ele foi retirado do veículo e imobilizado pela equipe do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que fizeram todo o atendimento no local, e foi encaminhado para o Hospital e Maternidade Sagrada Família. Um segundo veículo, um Volkswagen de Gol preto,
Também havia uma vítima, estava consciente e orientado, porém estava preso às ferragens. Foi feito todo o trabalho também e também foi encaminhada ao Hospital Sagrada Família ali em São Bento do Sul. Além desses automóveis, um caminhão e uma Chevrolet Spin e um Peugeot, ou seja, no total 5 carros estiveram envolvidos, porém os ocupantes nada sofreram. Estado mais crítico do condutor do Up e também do condutor do Gol, que foram encaminhados para o Hospital Sagrada Família em São Bento do Sul. Henrique. Ô Luiz, agora a gente mostrava no bloco anterior uma imagem impressionante de um motorista de carreta que evitou uma colisão frontal e depois, na sequência, ainda evitou que o veículo tombasse, né? Você tem mais detalhes para a gente desse caso, Luiz? Pois é, meu querido Henrique, esse caso aconteceu ali em Itapoá, região norte aqui de Santa Catarina, litoral norte, faz divisa com o estado do Paraná, e esse caminhoneiro demonstrou frieza, né? Demonstrou frieza e agilidade para evitar uma tragédia ali na cidade de Itapoá. E nas imagens a gente consegue ver o momento que esse motorista consegue ver o que está acontecendo, sair de pista automaticamente, uma manobra muito rápida, e acabou impedindo esse acidente ali em Itapoá. Chamou a atenção por conta da habilidade do caminhoneiro, né, de olhar para aquela situação, manter a frieza, e algo que a gente aprende na autoescola, né, fazer a condução de maneira segura, tanto para si quanto para o outro, né? Ele conseguiu fazer da maneira correta, desviou para o lado direito, acabou entrando nesse local e evitou um acidente grave ali em Itapoá, Henrique. Valeu, Luiz. Obrigado pelas informações. Seguimos aqui com a participação ao vivo da reportagem. Vamos até Blumenau, porque a região das Itopavas tem mudança no trânsito ali na Itopava Central nesse fim de semana. E a Nath está com a gente, traz mais detalhes, a orientação para os motoristas. A informação ao vivo é contigo, Nath. Então, Zanotto, agora nós estamos aqui na rua Guilherme Scharf, no bairro Itopava Central, bem na rua aqui do Centro de Treinamento do Metropolitano, para localizar melhor quem está nos assistindo, na altura do número 411, perto também da rotatória para quem vai sentido Fidelis, Coab. Isso porque haverá uma interdição total neste fim de semana, neste sábado e domingo. Mas olha só a confusão que a gente já percebe por aqui, porque hoje, sexta-feira, o trânsito já está em meia pista, não tem nenhuma sinalização, não há guarda de trânsito, Prefeitura de Blumenau também não comunicou, e agora então os motoristas enfrentam, porque tem esse pare e siga, mas não tem nenhuma orientação, então precisa que o motorista lá seja gentil, não venha, mas a gente quase flagrou um acidente, porque aí os condutores acabam sem saber muito o que fazer, eles acabam vindo aqui em direção ao Fidelis e aí quase acabam batendo, né? A gente percebe que o fluxo aqui é bem intenso, e aí agora está em meia pista, isso porque vai ser realizada aqui uma melhoria em todo o sistema de drenagem, né, dragagem. A gente lembra também que aqui há um histórico frequente de alagamentos, são sempre quando chove, é uma região que sempre fica alagada, e é isso, então, esse problema deve melhorar depois que eles realizarem essa obra muito importante nessa tubulação, buraco já aberto aqui para atravessar a via. Esse trecho aqui faz parte do Corredor Norte, um investimento de quase R$2 milhões da Prefeitura, e a ideia, então, é dar essa cara nova, né, para Guilherme Scharf, desde tanto a rua Doutor Pedro Zimmermann, que é a transversal, até o encontro com a Gustavo Zimmermann. E aí o que o motorista precisa saber? Sábado e domingo, a gente percebe, o que o motorista precisa fazer. Ele entra aqui num estacionamento que não tinha nada a ver com a via, justamente para desviar do trânsito. Então, olha só a confusão, porque não tem nenhuma sinalização, a gente lembra, né? Então, o trânsito está em meia pista. Atenção, você condutor que passa aqui pela região da Itopava Central, região norte de Blumenau, precisa ficar atento e ter bastante paciência. Tem bastante trânsito e aí não tem nenhuma sinalização, ninguém avisou nada, então os motoristas acabam ficando bem perdido e aí corre o risco, claro, de causar um acidente. Então, agora, nessa sexta-feira, o trânsito está em meia pista, por conta, né, que o buraco já foi aberto para essa tubulação, e sábado e domingo, já a partir das 7 horas da manhã, as máquinas vão trabalhar por aqui e aí vai ficar interditado no sábado e domingo. Então, atenção, você motorista que precisa passar aqui pela região norte do município, bastante paciência, e a gente também já faz aqui o pedido para a administração pública para colocar uma placa, né, enfim, uma sinalização, guarda de trânsito também vir aqui dar um apoio, porque a situação está bem complicada. A gente mostra tudo ao vivo aqui na tela do SCC SBT. Zanotto, volto contigo aí no estúdio. E o perigo, olha esse motociclista passando agora, gente, ele passou pelo lado direito, porque tem essa vala aberta, esse buraco, e me chama a atenção, Nath, como você deu o alerta, a falta do agente de trânsito, né? É um
um trabalho excelente que a Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau faz há muitos anos, ou até mesmo a PM, pessoal do 10º Batalhão, mas é algo para guardar e salvar vidas, né, gente? Um buraco aberto como esse, é preciso melhorar essa sinalização e espero, né, Nath, que eles consigam pelo menos fechar esse buraco à noite, porque eu fico imaginando esse cenário que você está ao vivo agora, mostrando essa confusão que já está acontecendo, com ainda a precária sinalização, com a falta de um agente de trânsito local para orientar a comunidade. Imagina à noite, você passar de motocicleta nesse local é um risco tremendo, né? Então, atenção aí, o pessoal do trânsito em Blumenau, vamos dar um auxílio à comunidade, né? Enviando alguma equipe da guarda ou alguma equipe da PM, porque passa bicicleta, passa moto, passa todo mundo, ou Nath, até mesmo as crianças, né? Porque agora é horário de escola. Se tiver mais algum detalhe, fique à vontade aí, querida. É isso que eu ia falar, Zanotto. A gente percebe a presença das crianças também. Há algumas instituições de ensino aqui próximas desse ponto de interdição, né, desse bloqueio parcial aqui na Guilherme Scharf, que também enfrentam dificuldades. O ônibus tentou passar, enquanto um outro carro passava do outro lado, e também uma dificuldade, porque tem essa vala aberta, um perigo. Então, é criança passando, é ciclista, um horário de extremo movimento. Aqui é uma região, para quem conhece Blumenau, bem movimentada, né? Região norte que cresce muito aqui na cidade, então tá bem complicado por aqui. Ó, a gente vê as crianças passando, então aí, claro, né, desse lado aqui tem a calçada, então elas conseguem passar por lá, mas para quem atravessa do outro lado, enfrenta ainda mais dificuldade, porque não tem... O pior problema disso tudo aqui, Zanotto, é que não tem nada de sinalização, não tem nenhum aviso, e eu dei uma olhada aqui antes, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, para ver se tinha alguma placa avisando que estava com obras, que iam começar as obras, e não tem nada, tá? Nem para quem vem do outro lado, que é esse que a gente está mostrando na imagem agora, como quem está vindo da Coab, do Fidelis, daquela região. Então, realmente está precisando de um apoio aqui, um olhar do poder público. A imagem ao vivo não resta dúvida, né? Olha a quantidade de carros ali perdidos, não sabe quem vai para que lado, quem vai para outro, dando a ré nos carros. Ô, Prefeitura de Blumenau, vamos lá, né? Vamos mandar os agentes da guarda ou alguém da PM para dar o mínimo, né? Orientação ao condutor, porque está uma bagunça. Essa que é a verdade. E o risco de acidentes ainda mais graves com ciclistas, com motociclistas e com pedestres no local. Que confusão, hein? Faltou, né? Faltou, porque Blumenau é uma cidade de excelência. Isso aqui não é uma excelência, né? Está longe. Está longe disso. Obrigado, Nath, pelas suas informações. Quem está chegando agora com a gente? O Piara Bosque. Vem cá, o Piara, porque você esteve lá por Criciúma, conversou com o prefeito Vaguinho Spindel, tudo bem? Opa. Traz novidades do Sul pra gente? Então, Zanotto, eu passei esses últimos 2, 3 dias em Criciúma e eu aproveitei para conversar com o prefeito Vaguinho. Fui ao seu gabinete, fui recebido para uma conversa sobre os bastidores, sobre as questões políticas, e 3 assuntos que eu falei com o Vaguinho me chamaram a atenção e eu trouxe para a conversa aqui com vocês. Primeiro, lá no começo do mandato dele em Criciúma, no primeiro ano de mandato dele, ele ganhou uma repercussão até nacional, no momento em que ele se fantasiou de morador de rua, segundo ele, para ver como é que vive, como são os serviços e como é que é a vida de quem vive nas ruas em Criciúma. Chamou muita atenção. Eu perguntei, tá, passou um tempo agora, o que de concreto aconteceu depois que tu sentiu na pele aquela sensação? Na época, ele passou o dia e à noite ele foi abordado por um profissional da prefeitura e aí ele se revelou e não continuou no disfarce. Mas, passando aquele tempo, ele disse que precisa fazer uma reavaliação muito grande de todos os serviços que são ofertados porque eles respondem a demandas antigas. Eu trouxe esse trecho. O Centro Pop, né, com todo respeito, mas quando ele foi criado, o seu conceito, ele atendia um público que eram os andarilhos, ou seja, aquelas pessoas que trafegavam de uma cidade até a outra. E sim, o Centro Pop naquele momento ele era muito fundamental para que a pessoa pudesse fazer uma alimentação, ter um acolhimento, fazer um encaminhamento. A questão é que hoje as pessoas que se utilizam do Centro Pop, na sua grande maioria, são aqueles que estão em situação de rua, mas que já estão em alto grau de drogadição, que passam uma grande parte da noite, principalmente, se drogando, cometendo pequenos furtos, né, fazendo com que as famílias nas cidades, né, tenham receio, inclusive, até de sair mais de casa de noite, e durante o dia, quando eles acordam, eles vão no Centro Pop, fazem uma alimentação, fazem uma higiene e depois eles voltam para onde? Novamente para as ruas, para se autodrogarem, né, para ali se locupletarem de algumas outras situações. Então, essa situação, primeira, é que nós precisamos rever a nossa política de acolhimento, tanto da Casa de Passagem, República, como também do próprio Centro Pop.
Então, e é por isso que a medida tomada foi a compra de um terreno mais distante do centro da cidade, onde integre toda a atenção à questão dos moradores de rua com a possibilidade de requalificação para o trabalho. Outro assunto que me chamou bastante atenção é que a Criciúma vai para a Bolsa de Valores nos próximos dias, ainda em março, para uma apresentação de um projeto que pode transformar a Criciúma na primeira cidade inteligente realmente de Santa Catarina, um projeto que junta a PPP, uma parceria público-privada de iluminação, mas em que a empresa vencedora do leilão, na B3, a Bolsa de Valores em São Paulo, ela administra o imposto que é cobrado o imposto municipal que é cobrado sobre iluminação, mas ela tem que oferecer vários serviços conjuntamente. Eu perguntei, prefeito, o que essa empresa vai ter que oferecer? Eles vão desde a troca de 100% de todo o nosso parque luminotécnico, saindo de lâmpadas de vapor para lâmpadas de LED, mas com um conjunto luminotécnico de internet das coisas aplicado, que vai possibilitar, inclusive, termos Wi-Fi disponível em praças e parques da nossa cidade. Segundo, uma grande construção de a segunda usina fotovoltaica na cidade de Criciúma, usina essa que vai gerar até 4 megas, e esses 4 megas vão alimentar todos os prédios públicos da cidade de Criciúma. Nós vamos ser autossuficientes na questão da energia. E o terceiro elemento, que daí é a questão da construção ou da implantação da nossa muralha digital, ou cercamento digital, como queiram. Um controle de todas as entradas e saídas das pessoas da nossa cidade, controles de OCRs que vão identificar placas de veículos. Se a pessoa está em débito com a justiça, de igual forma, o reconhecimento facial vai identificá-la também. Um modelo inédito que vai ser levado para a Bolsa atrás de investidores e que é a grande vantagem, a administração da COSIP durante 25 anos, prorrogáveis por mais 25. Ou seja, é um negócio bastante interessante e engenhoso. Vamos ver, eu vou ficar acompanhando para ver o que vai dar. Outro tema que eu trouxe é a representatividade. Criciúma tem hoje 4 deputados federais, talvez seja a cidade desse porte com mais representação no Congresso Nacional. Isso é muito importante hoje, porque representa acesso direto às emendas parlamentares. E eu perguntei para o Vaguinho se ele está preocupado com perda de representatividade, e ele deu uma resposta que foi para além dos valores, mas também das pautas. Ele, como prefeito e como presidente da ANREC, Associação dos Municípios ali da região carbonífera, está preocupado com as coisas que aprova em Brasília e que depois o prefeito tem que pagar a conta. Hoje um parlamentar federal, entre as emendas de bancada, as emendas individuais, emendas coletivas, quando estão alinhados principalmente ao governo, eles têm valores de emendas que, somados, resolveriam situações de gargalos muito grandes em todas as regiões. Então, o que a gente, de fato, precisa entender é que os parlamentares, além de terem os recursos de emendas, mas que eles se comprometam também com essas pautas, como, por exemplo, as pautas bombas, recursos que estão tramitando no Congresso Nacional, mas que os prefeitos precisam ser ouvidos, porque quem vai absorver o impacto destes projetos de lei na criação de piso para todas as ordens, piso para todas as classes, ok, tudo certo, é merecido. A questão é, quem paga essa conta? Quem paga essa conta não é a União. A União, quando cria, ou até mesmo por preposição de algum deputado, quando cria estes projetos de lei, não diz de onde vai vir a fonte do recurso. Apenas num projeto de lei diz que o prefeito lá da cidade X, em todo o território nacional, vai ter que pagar um valor X de piso para aquela categoria. Então, por isso que a gente precisa estar hermanado, precisamos estar juntos. Os congressistas precisam, naturalmente, estar representatividade também efetiva, mas é necessário que essas discussões estejam mais próximas também dos municípios. Então, essa foi a conversa com o Vaguinho. Eu vou levar a íntegra da conversa para o site, portal Upiara, upiara.sc10.com.br. Falamos de vários assuntos. Trouxe um trechinho aqui para vocês. E você deu uma olhadinha no nosso podcast lá ontem também, do Topázio? Eu quando voltei de Criciúma, eu vi que estava no ar a conversa tua e do Kaique com o prefeito Topázio Neto. Dei uma olhadinha, mas guardei para ouvir com calma depois. Mas eu sei que está imperdível. Muito bem, o Piara vai ver no fim de semana e o convite para você também, acompanhar o nosso podcast, o SCCcast, que estreou ontem, o Piara às 7 horas da noite. O Piara tem o podcast dele sempre nas segundas-feiras e agora você coloque na sua agenda nas quintas. E ontem nós tivemos a participação do prefeito Topázio falando sobre a relação dele com o governador do estado, Jorginho Mello. Dá uma olhada. O senhor é um político invicto. As 2 eleições que participou, sim. Como vice, depois a reeleição já como prefeito e, como o Kaique mencionou, veio da classe empresarial. Mas qual a ideia hoje do Topázio Neto quando terminar o seu mandato à frente da capital do estado? O senhor pretende continuar na política, voltar a dedicar os seus negócios? O que o senhor almeja para o futuro?
Zanotto, olha, eu tenho mais praticamente 3 anos à frente da capital, esse ano e mais 2, né? Vou trabalhar muito porque eu tenho compromissos de campanha que eu tenho que entregar. Eu sempre digo que o prefeito que ganha a eleição não tem mais promessa de campanha, ele tem compromisso, as pessoas votaram na gente por conta disso, então eu tenho compromisso na área da saúde, na área da educação, na área da mobilidade, na área do turismo, etc. Então eu pretendo chegar ao final do meu mandato e aí, no final do meu mandato, fazer uma avaliação de quais serão os meus caminhos. Talvez eu possa continuar na área pública mais um tempo, talvez ou não, então, mas assim, hoje o meu grande foco é na reeleição do governador, que sou parceiro dele, e depois no término do meu mandato, com todos os meus compromissos cumpridos, como eu fiz na minha última eleição, onde a gente acabou sendo, graças ao povo de Florianópolis, vitorioso no primeiro turno. Então, na próxima quinta-feira, sempre às 7h30 da noite, no YouTube do nosso SCC-SBT, o Pod SCC Cast. Mais querido e necessário, fica o convite para você. Maristela, agora é contigo. A gente vai mostrar uma nova escola de tempo integral aqui em Florianópolis. Um prédio histórico que agora abriga a escola que deve beneficiar diversas famílias da região. O Zanotto acompanhou de perto hoje pela manhã a inauguração e vai mostrar para a gente agora. Sabe aquele ambiente agradável com um cheirinho de sala nova? Foi assim que os alunos receberam nesta sexta-feira a recém-inaugurada Escola Básica Municipal Padre Pedro Adolino Martendal. O prédio histórico foi todo revitalizado para receber a escola, que fica no centro de Florianópolis e com ensino em tempo integral. Para Maiara Cardoso, um alívio no orçamento familiar, pois agora ela não terá mais o custo extra que tinha com o contraturno do filho. Bem difícil, porque eu trabalho 8 horas por dia e o Theo fica meio período no colégio, ele estudava no instituto. E aí eu tinha que pagar uma babá para poder cuidar dele, e nem sempre ela estava disponível. E agora com esse novo colégio ficou bem melhor, né? Ele fica em tempo integral e não fica em casa, né? Só no celular, jogos, essas coisas, né? Jade e a família vieram do Rio Grande do Sul há cerca de um mês e encontraram vaga para a filha em uma escola nova e próxima de onde moram. Tá sendo uma experiência bem legal, né? Que vai ser bem pertinho do trabalho e escola. Foi bem difícil conseguir, mas aqui o bom que inaugurou e a gente conseguiu, né? Bem rapidinho. Eu já comprei material, um livro e uns lápis. Já tem tudo aqui na tua bolsinha já. Eu tenho um livro de gatinho. Tá bom, então boa aula para você, bom início de ano, tá? Tá bom. E o que dizer da alegria do pequeno Miguel no primeiro dia de aula na nova escola? O meu caderno, as minhas canetinhas, os meus estojos, as minhas pastas de dente, o meu boné, a minha garrafa. O prédio onde fica a escola abrigou em 1915 a Escola São José, unidade fundada na época pela Diocese de Santa Catarina como projeto educacional para as famílias pobres da capital. O nome da nova unidade homenageia o padre Adolino Martendal, figura marcante da história religiosa e educacional de Florianópolis. Essa escola é um resgate de uma escola tradicional da cidade. Já foi o antigo Grupo São José. Nós temos alunos aqui do antigo Grupo São José que vieram para prestigiar a inauguração. 250 alunos em tempo integral no centro da cidade. Então ela atende muito as nossas comunidades aqui ao redor, a comunidade do Maciço e outras comunidades. Estamos muito felizes de colocar o nome na escola do Padre Pedro Martendal, que é uma referência para todo mundo que mora em Florianópolis. E Dom Wilson, nosso arcebispo, está aqui hoje para dar uma bênção também na abertura da escola. A primeira escola da rede municipal da capital, localizada no centro da cidade, tem capacidade para atender cerca de 250 estudantes, distribuídos em 10 turmas do ensino fundamental. A expectativa de muita gratidão. É um resgate que nós temos em relação a esse prédio desde 1915, agora ser ocupado novamente para os nossos estudantes dessa região. Aí o diretor e professor Sandro, estava falando para o pessoal aqui, foi meu professor de Geografia no 5º ano, lá na Escola Machado de Assis. Hoje é o diretor aqui em Florianópolis, da primeira escola de tempo integral no centro da capital. Olha só, gente, daqui a pouquinho mais participações da reportagem. Agora um recado. Pessoal, vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial da Priscila Rufino.
A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, então não fique de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá com a Bet do Milhão. E eu vou pra lá com ela, Maria Esther, com mais informações do nosso SCC Meio-Dia. É isso, Zanotto. A gente vai falar agora do que dizem e como pensam as jovens mulheres. O que é que a nova geração está construindo na luta pelos direitos sociais e também na construção de conhecimento? Para responder essas perguntas, hoje vocês vão conhecer uma representante dessa nova geração. Olha só. O que cabe em 18 anos? Muito? Pouco? A resposta é que depende da referência. E tem gente quebrando paradigmas e nos fazendo pensar sobre o que é possível encaixar em 24 horas. Ela é uma jovem, mulher, cientista que vem mostrando que não tem idade para quem quer contribuir com o conhecimento. Eu comecei contribuindo de forma voluntária para pesquisas da NASA e até hoje estou aqui fazendo isso e quero seguir fazendo isso a vida inteira. Então, para também viabilizar esse sonho, eu acabo trabalhando. Eu trabalho em uma rede de comunicação, fazendo produção de conteúdo científico e também na área comercial. E como relações públicas de uma outra empresa, também nessa parte de comercial, captando patrocínios, muito networking. Sou uma pessoa bem comunicativa, então acabei me inserindo um pouco nessa área para tentar fazer tudo ser viabilizado. Desde cedo, a Rosa Maria decidiu que queria ser astronauta da NASA. Mas não era apenas um sonho de criança, já que os esforços da mais nova estudante de física da Universidade Federal de Santa Catarina trabalham na conquista dessa meta. Quando eu era novinha, ali com 11 anos de idade, eu estava na época de fazer Olimpíadas Científicas. Olimpíadas Científicas são incríveis. Existe 88 Olimpíadas Científicas e se você é jovem, faça Olimpíadas Científicas, porque dá muitas oportunidades, desde uma vaguinha na federal a você ir fazer uma segunda etapa na França. Então, fica a minha indicação. Fiz muita coisa, construí satélite, ganhei medalha, vale muito a pena. Muito bem, vi uma Olimpíada Científica de Física. E aí, naquela foto de medalhistas do site da Olimpíada Científica de Física, só tinha homens. E me questionei, por que só tem homens nessa Olimpíada de Física? Por que só tem homens dentro dessa área? E falei assim, bom, um dia estarei ali. Usando a ambição como combustível motivador, as dificuldades têm outro nome para ela: desafios. Então, fazer escola, fazer faculdade, se especializar, trabalhar dentro dessa área. E para mim sempre foi muito difícil, na verdade, entender que a gente precisa primeiro alcançar pequenas metas para depois chegar lá. Eu sempre quis, não, mas eu quero estar lá. Para ontem, não, amanhã, daqui a 5 anos, não demora muito, eu quero ontem. Então é muito sobre isso. O segredo do brilho nos olhos de quem acredita que tudo é possível é a curiosidade. Então eu gosto muito de explorar a ciência, de descobrir coisas novas, de aprender. Isso é uma coisa que realmente me faz muito sentido na minha vida e é uma coisa que me motiva, é uma coisa que me move. Eu acho que é muito sobre essa palavra. Então é sobre encontrar uma coisa que te move e persistir aquilo de olhos fechados, dia e noite, fazer tudo que você puder para fazer um pouquinho a mais acima da média. Muitas das oportunidades que Rosa encontrou, na verdade, ela precisou criar. E o que essa jovem cientista espera é que as próximas meninas encontrem um caminho um pouco mais aberto. A gente tem muitos problemas que ainda estão aí para serem solucionados. Então, Opiniões Diversas traz uma evolução mais rápida e mais produtiva. Então, é por isso que a gente precisa de mulheres na ciência. E eu vejo muito esse cenário a partir de agora, sabe? Mulheres cada vez mais participando disso e fico muito feliz com todo esse novo processo. Gostaria de deixar um recadinho meu, que é: não limite os seus sonhos, o céu literalmente não é o limite. E quando a gente fala de astrofísica, astronomia, ser astronauta, é sobre isso, o céu não é o limite.
Né? Um exemplo aí de jovem, de mulher, falando dessas mulheres do futuro, né? Pra gente se inspirar aí na história da Rosa Maria. E só 18 anos, né? Você viu? Matemática, você que está estudando agora, muita matemática, física, cálculos, né, para chegar a uma profissão como ela exerce hoje. Ô Maristela, a gente estava falando no começo dessa edição, né, daquela ocorrência hoje pela manhã, onde uma aeronave da Polícia Militar, o Águia 04, que presta atendimento em toda a região serrana, precisou fazer um pouso de emergência. E nós estamos vendo as imagens agora, assim que o comandante Sommer, que estava pilotando a aeronave, passou a informação para a gente na sequência e mandou esse vídeo, mostrando realmente o que aconteceu, né? Fumaça saindo do motor do helicóptero da Polícia Militar, mas estão todos salvos, né? Foi um pouso de emergência, feito com perícia, com técnica. Agora, Maria Esther, com frieza, né? Você comandando uma aeronave, a sua vida, a vida da sua tripulação, sabendo que o problema é um problema mecânico, aí você começa a sentir o cheiro do incêndio, a fumaça acontecendo e realizar o pouso com toda essa técnica, com essa perícia. Parabéns ao Coronel Sommer e todos da tripulação do Águia 04. E nós vamos ficando por aqui, Maria. É isso, vamos ficando por aqui. Zanotto, desejando mais uma vez um feliz Dia das Mulheres, que agora, no domingo, para as mulheres da sua vida, né, Zanotto? Bendito fruto você, né? Porque só tem mulher na tua casa, né? São minhas meninas, as cachorras, as gatinhas. Um feliz dia. Claro que agora na Tarde é Nossa a gente vai falar mais um pouquinho com a mulherada em casa. Valeu, Maria. Parabéns a você, todas as colegas, nossas jornalistas do grupo SCC. E agora fiquem com o melhor programa de entretenimento da televisão catarinense, o A Tarde é Nossa.